Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Oito da noite, 56 minutos agora. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá começando mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, Série B em destaque do Campeonato Brasileiro. Jogão de bola daqui a pouco no estádio Moisés Lucarelli, hein? Bola vai rolar para Santos e Ponte Preta, o confronto de número 125 entre as equipes. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Estarei ao lado do Wendel Coral, juntos na transmissão esportiva aqui dos canais Futebol Interior, com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola. 8 da noite, mais 57 minutos. Sempre num oferecimento de concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Delivery 32423125. Chamou, pediu, chegou. Sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior, no YouTube, também no nosso canal de áudio. Chame no Zap e faça um ótimo negócio. 989-89-3526. Jornada esportiva pelo aplicativo Futebol Interior, no site futebolinterior.com.br/rádio e também no YouTube Futebol Interior. Seja muito bem-vindo você, torcedor. A partir das 9 horas da noite, estaremos no FM 87,9, nossa parceiraça Avalinhos FM. Entra conosco em rede para transmissão desse jogão de bola Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo que já foi de Série A de Campeonato Brasileiro, mas agora Série B do Brasileirão. Na Série B, confronto inédito. Por que confronto inédito? O Santos nunca disputou Série B na sua história, portanto, o primeiro jogo entre as equipes pela Série B do Brasileirão. Vamos trazer os destaques, as informações de Ponte Preta e Santos na jornada esportiva. Vamos começar falando da Macaca. E para falar da Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A Rádio Futebol Interior, os canais Futebol Interior, tem ele, Wendel Coral. Fala, Coralzito, como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Grande abraço pra você, boa noite. Tudo bem, Corsato? Boa noite pra você, um abraço pra quem nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior, quinta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Santos, hoje no Majestoso, Ponte jogando em Campinas, espera contar com o estádio cheio. Vale lembrar, né? Apenas torcedores da Macaca hoje estarão presentes no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte quer fazer valer o mando de campo. Macaca que chega com um ânimo renovado, né? Isso porque não perde há 2 rodadas. Conquistou a primeira vitória contra o Amazonas na última partida que fez em casa e na rodada anterior, no último lance praticamente, conseguiu descolar um empate contra o Operário jogando em Ponta Grossa. Então são 2 jogos sem derrota que faz a Ponte Preta estar hoje com 5 pontos na tabela de classificação na 14ª posição. O técnico João Brigatti repete a escalação do time que entrou em campo contra o Operário na rodada anterior. O Gé, principal artilheiro da Ponte na temporada, com 4 gols marcados, mais uma vez é desfalque. Sequer foi relacionado, na teoria, com um problema no joelho, assim informa a assessoria de imprensa da Ponte Preta. O restante do time: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Aquim, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Dudu Vieira, Emerson Santos e Elvis, mais uma vez como capitão. No ataque, Iago Dias, Matheus Regis e Gabriel Novaes. No banco também, a inspiração Dodô, camisa 7, marcou 2 gols nas 2 últimas partidas da Ponte Preta. Certamente é um novo talismã que pode ser acionado pelo Brigatti no segundo tempo. Partida importante que a Ponte Preta com certeza vai com tudo para manter um bom momento e quem sabe chegar a 3 jogos de vencibilidade, Corsato. É legal, esse é o Wendel Coral trazendo o primeiro destaque da Ponte, destaque da Macaca. O Coral falou aí da Ponte, é bom lembrar que esta escalação é a 3ª consecutiva
no ano a Ponte Preta não havia feito isso ainda. Não havia conseguido esse feito, né? E vou dizer pra você, na temporada 2023, isso também não aconteceu. Portanto, um fato inédito. Pela terceira vez seguida, a Ponte Preta vem com o mesmo time. O torcedor da Ponte já vai aí acostumando e quem sabe, né? Tentando decorar aí esse time da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando, né, Coral, que a Ponte está invicta no seu estádio nesse ano. A Ponte não perdeu. São 8 jogos, 2 vitórias e 6 empates. E o fator casa é muito importante na Série B, né, Corsato? Então é bacana a Ponte Preta, quem sabe, manter a invencibilidade de preferência, somando os 3 pontos. O adversário é difícil, daqui a pouco a gente vai falar do Santos, mas é aquela, né? Futebol 11 contra 11, depois que o juiz apita o início do jogo, tudo pode acontecer. Verdade, 9 da noite, mais 1 minuto, você falou aí do adversário, é o Santos, o Peixe, na minha opinião, uma das maiores camisas do mundo, o time de Pelé, o time que eternizou o Pelé. O que você destaca do Peixe do Carille, hein, Coral? Pois é, Corsato, Santos do técnico Fábio Carille, que após 3 vitórias consecutivas no início da Série B, 2-0 contra o Paysandu, 2-0 contra o Avaí, 4-1 sobre o Guarani, o Santos perdeu 100% de aproveitamento justamente na última rodada, no final de semana para o Amazonas pelo placar de 1-0, o Peixe que jogou fora de casa, então chega precisando da sua vitória, de reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro, porque além da invencibilidade, o Santos perdeu também a liderança da 2ª Divisão Nacional. O Santos hoje é o 3º colocado com 9 pontos. E como o Sport perdeu há pouco para o Ituano no estádio Novelli Júnior, o Santos pode terminar essa 5ª rodada se vencer hoje a Ponte Preta na liderança, retomar a primeira posição. Para isso precisa, obviamente, somar os 3 pontos em Campinas e torcer para o Goiás não vencer o Paysandu, o jogo que acontece em Belém do Pará, também no mesmo horário, a partir das 9h30 da noite. Com relação ao time titular, apenas uma mudança do técnico Fábio Carille. O zagueiro experiente Gil, que foi poupado contra o Amazonas, sequer viajou, hoje é titular na vaga do Alex Nascimento. O restante da equipe do Santos com João Paulo no gol, João Pedro Sherman da lateral direita, Gil e Joaquim na zaga, na lateral esquerdo o argentino Gonzalo Escobar, ex-Fortaleza. No meio campo, João Schmidt, o capitão Diego Pituca, Giuliano e Otero. No ataque, Guilherme, olho nele, hein, fazendo gol praticamente todo o jogo. E também o Alfredo Morelos no comando de ataque. Esse o time titular do Santos para enfrentar a Ponte Preta daqui a pouco a partir das 9h30. Se para a Ponte Preta é vencer, para manter 3 jogos sem derrota e se distanciar da zona de rebaixamento, do outro lado o Santos busca a vitória para quem sabe retomar a liderança da competição. Corsato. Esse é o Wendel Coral. Como é que você quer que eu chame o Morelos? Alfredo Morelos, Alfredo ou Morelos? Alfredinho, pode? Eu não coloquei essa opção aí. Cara, Alfredo Morelos é duro, Vamos hein? só de Morelos? Morelos, né? Tá bom, mais fácil. Morelos, esse atacante do Peixe. Que, aliás, torcida do Santos não vai muito com a cara dele não, viu? A bola vai rolar daqui a pouquinho. Aliás, era essa a posição que era pro Gé, né? O Santos queria a contratação do Gé, que não está nem no banco de reservas no time da Ponte. 9 da noite, mais 4 minutos. Já estamos no ar, hein? Em 87,9. Você, da Valinhos FM, que estava com a reprise do programa Revista da Manhã, que acontece todos os dias a partir das 9 horas da manhã na Valinhos FM, depois do Jornal Bom Dia. A partir de agora, estamos no ar, ao vivo, com a jornada esportiva. Estou ao lado do Wendel Coral, do Felipe Marques, com trabalhos técnicos do Mr. X, lá na mesa de som da Valinhos FM, capitaneados pela Mayla Siqueira e pelo Gustavo Baldezin. A direção de programação do Ismael Neto, o presidente, o Wagner Faneco. Valinhos FM 87,9, a voz da nossa gente. Obrigado você de Valinhos, ligado em FM 87,9. 9 da noite, mais 5 minutos. Vamos pro intervalo rapidinho. A bola vai rolar às 9h30 da noite. Eu tenho o Arthur Eugênio daqui a pouquinho com uma seleção de jogadores que atuaram pela Ponte e pelo Santos. Daqui a pouquinho, já, para você ligado aqui nos canais Futebol Interior também. E vou falar daqui a pouco também, atenção você
de Ribeirão Preto. O Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo vai realizar um workshop para treinadores de futebol entre os dias 17 e 19. O fantástico, um dos melhores zagueiros que atuou pela Ponte Preta, Juninho Fonseca, será um dos palestrantes. Daqui a pouco a gente conta mais. 9h, mais 5 minutos. Depois do intervalo voltamos. Rádio Futebol Interior, Valinhos FM aqui. Nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 199788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 20h30 no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, estamos no YouTube Futebol Interior, estamos também no canal de áudio da Valinhos FM, pelo aplicativo Valinhos FM, estamos também pelo Radiosnet, no Tudo Rádios, no TuneIn, pelo site futebolinterior.com.br. Bom, 9h08, Wendel Coral, deixa eu pegar com você aqui mais uma vez as escalações rapidamente, já na ficha técnica você traz com numeração, banco de reservas, tudo bonitinho, mas manda a Ponte Preta pro ar aí, rápido. Macaca com o mesmo time das últimas duas rodadas, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Aquim, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Dudu Vieira, Emerson Santos e Elvis, Iago Dias, Matheus Kestes e Gabriel Novaes. Beleza, essa é a Ponte. E o Santos, o peixe de tanta gente? João Paulo, João Pedro Sherman, Gil, Joaquim, Gonzalo Escobar, João Schmidt, Diego Pituca, Giuliane Otero, Guilherme e Morelos. Beleza, esse é o time do peixe. O peixe que tem aqui um monte de jogador estrangeiro, hein? Tem o Gonzalo Escobar. O argentino Escobar. O Otero. Venezuelano e o Morelos. Colombiano. E ainda tem mais jogadores no banco de reservas. Tomás né? Incon, venezuelano. Casares, equatoriano. E é isso. 5 jogadores. Rapaz. O Escobar, ele é equatoriano. O Gonzalo Escobar é argentino. Argentino. Isso, ex-Fortaleza. Argentino. Jogou no Racing antes de ir pro Fortaleza. Pois é. 9h, mais 9 minutos. Eu vou trazer o Arthur Eugênio já, mas deixa eu dar moral aqui pro pessoal do Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo, o Citrefesp. Vai realizar um workshop. O Wendel Coral gosta dessa palavra, workshop. Acho chique. Para treinadores de futebol entre os dias 17 e 19, em formato presencial no I9 Futebol Clube, na belíssima Ribeirão Preto. Você conhece Ribeirão Preto, o Coral? Faz tempo que eu não vou pra lá, eu conheço Franca, que é ali perto. Mas, cara, eu
adoro o Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto é lindo, cara. Conta com palestrantes de peso e terá duração de 20 horas com certificado de participação. Um deles é o técnico Pintado, que tem licença Pro da CBF. Foi técnico da Ponte Preta no ano passado. Tem saudade dele aqui não. Mas foi um bom jogador e tem bons trabalhos como técnico. Ele irá palestrar com o seguinte tema: recuperação de uma equipe no campeonato. Afinal de contas, ele tirou a Portuguesa do rebaixamento e levou a Portuguesa para a segunda fase do Campeonato Paulista. As vagas são limitadas e os filiados do Citrefesp, com anuidade em dia, têm desconto, hein? Então, por favor, participe, tá certo? Vai ter uma mesa redonda lá, os caminhos e soluções para a profissão de treinador, com o Moacir Júnior, técnico de futebol também, Juninho Fonseca, hoje comentarista, mas já foi técnico de futebol, o Betinho, montagem de treinamento prático com o Fábio Cunha, que tem licença B da CBF, e o Moacir Júnior, distribuição das fases do jogo durante a semana de treinamento com o Thiago Kozlowski, enfim, licença Pro da CBF o Thiago tem, enfim, muita gente boa para você conferir lá, tá? De 17 a 19 de maio, não perca, é só fazer a sua inscrição através do site do Citrefesp, SITREFESP, o Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo. Coloca no Google e faça a sua inscrição. 9 da noite, mais 11 minutos. Agora eu vou trazer o Arthur Eugênio Matias, que vai fazer uma seleção entre jogadores da Ponte e do Santos. Chega mais, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar de Santos e Ponte Preta? Vamos buscar na história um combinado, uma seleção de jogadores que jogaram tanto no Santos como na Ponte Preta. Aliás, você que está acompanhando o futebol interior, se tiver ideia de algum time que você queira que seja montado envolvendo 2, 3 equipes, mande uma mensagem aqui para o futebol interior, que nós formaremos uma seleção histórica desses times. Mas falando de Santos, de Ponte Preta, eu gosto de voltar a cerca de 40, 50 anos na história dessas duas equipes, montando uma seleção da década de 70, 80, envolvendo atletas que vestiram as camisas da Ponte Preta e do Santos. Então, buscando uma interligação entre Ponte Preta e Santos, eu encontrei uma seleção muito interessante. No gol, Wilson Quiqueto, que participou daquele grande time da Ponte Preta, final dos anos 60, início dos anos 70. Wilson, Nelsinho, Samuel Araújo Santos, Teodoro de Cá, Alain, Roberto Pinto, Manfrini e Adilson. Um timaço lendário da Ponte Preta. E o Wilson Quiqueto é o goleiro que eu escolho, mas poderia também escolher Sérgio Guedes, que no Santos teve ótimo desempenho e foi revelado pela Ponte Preta. A defesa, Nelsinho Batista, Júnior, Araújo e Vladimir. O Vladimir do Corinthians, no final de carreira, jogou tanto na Ponte Preta como no Santos. Primeiro na Ponte Preta e depois no Santos. Nelsinho Batista, um dos mais vitoriosos treinadores da história do futebol mundial. A zaga com o Júnior de Santa Bárbara do Oeste e o Araújo. O Araújo também no timaço da Ponte de 70 e que teve uma rápida passagem pelo Santos, emprestado pelo Noroeste de Bauru para o Campeonato Brasileiro de 1977. No meio-campo, Teodoro, Humberto Suzigan, de cá e Ailton Lira. Olha que meio-campo, hein? O Ailton Lira foi revelado pela Ponte Preta, não teve espaço na Ponte, foi para a Caldense. E da Caldense destacou-se e muito no Santos, assim como Humberto Suzigan, que destacou bastante no Santos e na Ponte Preta era um reserva de luxo. Na frente, Osvaldo e Chicão. Osvaldo e Chicão, os dois revelados pela Ponte Preta e que tiveram destaque no Santos.
Poderíamos também falar de vários outros jogadores, mas limitamos aqui basicamente a década de 70 e de 80, 80 pegando o Júnior, pegando o Oswaldo, pegando o Chicão. Treinador, eu vou dar 3 opções: Cilinho, Zé Duarte e Nicanor de Carvalho. Os 3 infelizmente falecidos, mas tanto Cilinho como Zé Duarte, como Nicanor de Carvalho, como histórico na cidade de Campinas e que também tiveram um destaque como treinadores do Santos Futebol Clube. Desta seleção que eu fiz, envolvendo os jogadores de Santos e de Ponte Preta, Araújo, Teodoro, infelizmente, já são falecidos, mas todos os demais estão vivos e estão sempre ativos, acompanhando os jogos do futebol pelo Brasil. Aqui no Futebol Interior, um combinado, uma seleção envolvendo jogadores que atuaram na Ponte Preta e no Santos. Aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio Matias fazendo uma seleção de jogadores que jogaram na Ponte Preta e no Santos. Ei, quanta saudade, hein? Bora lá. Bom, você participa lá pelo YouTube, hein? Futebol Interior tem a nossa enquete, palpite pra hoje. Ponte Preta, empate ou Santos? Para mostrar que a nossa audiência é ponte pretana de verdade, 70% Ponte, 22% Santos, 7% empate. Eu tenho certeza que o Fábio, o Bruno... Ô, Fabião, você tá tenso, hein, velho? Eu sei que você tá tenso, mas vai passar, viu? Vai passar, fica tranquilo, tá? Vai ser igual no Campeonato Paulista. Vai passar, tá bom? Um abraço pra você. Ele colocou aqui, eu sou Guarani, acho que o Santos vai golear. Seria ruim se você pensasse ao contrário, né, amigão? Um abraço, escreveu Vamos Santos. Wilson Correia, Alisson ganhou causa de 5 milhões? É isso que acaba com os pequenos times do futebol do Brasil. Já estamos falidos e a justiça dá uma sentença dessa. Ah, Wilson, eu falei na hora da macaca ontem. Não é só o Alisson que tá na justiça. Mas assim, eu vou... não são 9h17, mas... Wilson, eu não tenho capacidade alguma para falar se a justiça tá certa ou tá errada, né? Quem sou eu para falar isso? Né? Se o jogador entrou porque ele tem direito. Mas, uma informação, tá? A Ponte pode recorrer, deve recorrer, né? Para tentar diminuir, e depois ainda tem um acordo com o jogador. Então, com certeza, esses 5 milhões, eles poderão não ser 5 milhões. João Brigatti está falando. Vamos ver se a gente consegue colocar a palavra do treinador da Ponte. Mas, enfim, dentro de uma situação de início de campeonato, o que a gente mais procura, na verdade, é dar uma identidade para a nossa equipe, né? Então é isso que vem ocorrendo, isso que vem acontecendo. Nossa equipe está se tornando uma equipe homogênea, uma equipe guerreira, e a gente espera, nessa partida frente ao Santos, a gente pôr tudo em prática, aquilo que nós treinamos, aquilo que nós conversamos ao longo da semana, para que a gente possa, né, conseguir construir um jogo também, ser uma equipe competitiva e ao final da partida buscar os 3 pontos, que é o objetivo, né, de início de campeonato, mas que a gente sabe que início é muito importante a gente ter uma estabilidade e é isso que a gente busca. Pois é, uma equipe competitiva, as aspas do técnico João Brigatti, quem sabe hoje, né, contra um dos principais clubes do estado de São Paulo, seja bem diferente do que foi contra o Palmeiras, naquela goleada lá no Campeonato Paulista durante as quartas de final. Hoje o Brigatti, claro, quer uma equipe competitiva diante do Santos, Corsato. Isso, o jogo é no estádio Moisés Lucarelli, que a Ponte ainda não perdeu esse ano. O Roberto Zapiens, boa noite, feliz transmissão, vamos Macaca, tá lá na Argentina. Fábio Bruno, tá ligado com a gente aqui, valeu Fabião, que vai torcer pro Santos. Aparecido Alves, boa noite equipe, hoje jogo difícil, porém acredito que venceremos. Eu acredito, boa jornada pra todos. Marcos João Carvalho, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida. Severino Francisco, boa noite, boa narração e que vença o melhor. Tomara que o melhor seja a Ponte, viu, Severino? Aparecido Alves, cara, o Aparecido, o Fabião, ele é nosso ouvinte de carteirinha, cara. Eles brigam entre si, né? Mas ele é sempre bem-vindo. Seja bem-vindo, Fabião. Seja bem-vindo mesmo, tá? O grande humano, Marcelo Corsato. Tem o Carilli. Quer colocar o Carilli? Vamos colocar o técnico do Santos? Bora. Para que eles estiverem com um bloco baixo, cobramos bastante assim para que a gente gire essa bola com mais velocidade, faça o jogo ficar mais rápido através de passe.
É isso, confiando então nos passes hoje para o jogo ficar mais movimentado por parte da equipe do Peixe, esse Fábio Carille, Corsato. Tá certo, o Marcelo Corsato com 5 mil cabelos a mais na cabeça, o Gustavo De Grande, João Batista, de Paula, o Wilson da Rocha, hoje vai ser 4-1 pra Nega Véia. 9 da noite, mais 20 minutos, eu tenho que pagar mais um intervalo aqui, depois do intervalo já vem a ficha técnica do jogo, lembrando que você, ouvinte, pode participar, viu, porque eu tenho uma camisa para sortear da Ponte Preta. É isso mesmo, uma camisa igual essa aqui, pode ser branca da faixa preta ou a preta da faixa branca. Hoje a Ponte joga com essa camisa aqui, ó. Felipe Max está colocando na tela, ó. Você vai poder escolher, é a camisa linha torcedor, tá? Bom, na terceira rodada já teve gente que se inscreveu, na quarta rodada também, e eu quero a sua participação hoje. Se você já fez a sua inscrição em rodadas anteriores, está tudo certo. Nome completo, bairro, cidade, foto de um print do YouTube, que você está no YouTube com a gente. E pronto, no final do jogo a gente vai sortear esta camiseta. Um ouvinte aqui da Rádio Futebol Interior e da Valinhos FM vai faturar a camiseta oficial de torcedor da Ponte Preta. Depois do intervalo, voltamos com a ficha técnica do jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Loja da Macaca. Atenção, torcedor pontipretano. Na Loja da Macaca você encontra a camisa oficial linha torcedor por R$ 299,90 e mais uma enorme variedade de produtos licenciados da nossa macaca querida. Loja da Macaca, a loja oficial do torcedor pontipretano, aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e aos sábados das 9h30 às 16 horas. Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Ficha técnica do jogo. Wendel Coral. A Ponte Preta definida e escalada pelo técnico João Brigatti para a quinta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro diante do Santos no estádio Moisés Lucarelli. João Brigatti manda a campo goleiro camisa 1 Pedro Rocha. Na lateral direita o número 2 é Igor Inocêncio. A dupla de zaga 23 Luiz Aquim, número 6 Sérgio Rafael. Fechando o sistema defensivo da Alvinegra na lateral esquerda 33 o argentino Gabriel Risso. Meio de campo número 5 Dudu Vieira, 8 Emerson Santos e 10 o capitão Elvis. No ataque 11 Iago Dias, 77 Matheus Regis,
35, Gabriel Novaes. Repeteco da escalação da Ponte Preta do técnico João Brigatti. 1, Pedro Rocha. 2, Igor Inocêncio. 23, Luiz Aquim. 6, Sérgio Rafael. 33, Gabriel Risso. 5, Dudu Vieira. 8, Emerson Santos. 10, Elvis. 11, Iago Dias. 77, Matheus Regis. 35, Gabriel Novaes. No banco, à disposição do treinador, tem o Luan Ribeiro, Edson, Dodô, Joilson, Castro, Jean Carlos, Guilherme Belea, Emerson, Renato, Ramon Carvalho, Lucas Bochecha e também o Vinícius. Ponte Preta, 14ª colocada na rodada, neste momento. 5 pontos ganhos em 4 jogos. Uma vitória, um empate, uma vitória, uma derrota e 2 empates. A Macaca sofreu 5 e marcou 5 gols. Próximo jogo da Ponte, domingo que vem, em 4 da tarde, em Chapecó, contra a Chapecoense. Futebol interior. E do outro lado tem o todo poderoso Santos, comandado pelo técnico Fábio Carilli, que busca retomar a liderança da Série B e também voltar a vencer após a derrota sofrida para o Amazonas no final de semana. O time do técnico Fábio Carilli, escalado com o número 1, João Paulo, 44, garoto JP Sherman, a dupla de zaga 4, Gil, 6, Joaquim, 31, o argentino Gonzalo Escobar fecha o sistema defensivo do Peixe. No meio de campo, número 5, João Schmidt, 21, capitão Diego Pituca, 20, Giuliano e 22, Rômulo Otero. No ataque, 11, Guilherme e 30, Morelos, repeteco do Peixe, 1, João Paulo, 44, JP Sherman, 4, Gil, meia dúzia, Joaquim, 31, Gonzalo Escobar, 5, João Schmidt, 21, Diego Pituca, 20, Giuliano, 22, Rômulo Otero, 11, Guilherme, 30, Morelos. No banco, à disposição do Carilli, tem o Gabriel Brazão, Diógenes, Alex Nascimento, Rodrigo Ferreira, Rainer, Tomás Incon, Nonato, Serginho, Patrick, Casares, Wesley e também o William Bigode. O Santos é o 3º colocado nesse momento na competição, mas pode assumir a liderança porque o Sport perdeu na rodada, né? São 4 jogos com 3 vitórias e uma derrota, que foi no último jogo contra a equipe do Amazonas fora de casa. O Santos marcou 8 e sofreu 2 gols. Tem saldo positivo de meia dúzia. O Peixe volta a campo no próximo domingo. Anote aí, torcedor santista, 11 da manhã, contra o Brusque na Vila Belmiro. Arbitragem. A arbitragem terá a responsabilidade de apitar Ponte Preta e Santos no comando de Marcelo de Lima Henrique, do estado do Ceará. O auxiliar número 1 também cearense, Nailton Júnior de Souza Oliveira. O auxiliar número 2 é Luiz Carlos de Franca Costa, do Rio Grande do Norte. E no VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Ficha técnica do jogo. Muito bem, 9 da noite, mais 28 minutos, 9h28. O árbitro do jogo, Marcelo de Lima Henrique, está fazendo ali o seu aquecimento, né? Campinas hoje um dia mais frio do que os habituais, né? Campo da Ponte Preta parece, assim, de cima, né? E pela TV parece 19 graus, mostra aqui o Wendel Coral. É mais frio do que vem fazendo, né? Isso aí, muita gente tava reclamando de ir pro estádio, mas, gente, é muito mimimi, né? Muito mimimi. Ah, não vai pro estádio porque tá frio, não vai pro estádio porque tá chovendo. Se não vai no estádio num jogo Ponte Preta e Santos, aí para, né? Tá confiante pra um bom público hoje no Majestoso, Corsaro? Cara, eu falei na hora da Macaca que era jogo pra 10 mil torcedores. Não sei se vamos chegar a isso, não. Mas com certeza mais de 6 mil teremos. Isto é fato. A bola vai rolar, hein? Marcelo de Lima Henrique. Não apitou nenhum jogo ainda nessa Série B, hein? Olha a importância que a CBF tá dando pro jogo. Ele só apitou jogo de Série A. Ele é militar, tem 52 anos e é de Arraial do Cabo. Nailton Júnior de Souza Oliveira, assistente 1 FIFA, 32 anos, e Luiz Carlos de França Costa, do Rio Grande do Norte, 36 anos, o VAR, o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. O Wendel falou aí, já são 4 jogos dele pela Série B. Posse de bola no primeiro tempo do time do Santos, vai começar o jogo, Marcelo de Lima Henrique apita o árbitro, a bola está rolando no Majestoso. Carlos Costa.
E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor da Macaca, com todo respeito, a forte camisa do Santos. Vem o time da Macaca, bola com Gabriel Novaes, artilheiro do time da competição também, com 2 gols ao lado do Dodô. Fez o passe, virou, trabalhou bola pelo meio, bola para Matheus Regis. O importante Matheus Regis, já 5 jogos como titular da Ponte, para Igor Inocêncio. Fez bola para a linha de fundo. O passe muito forte ali na marcação, chegou o Gonzalo Escobar. Quem estava lá no Guilherme, que estava na jogada também ajudando. A bola acabou saindo, vai para a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Peixe fazer a cobrança. Veio o goleiro João Paulo para fazer a cobrança do tiro de meta. Joga curtinho, toca a bola aqui para Joaquim, bom zagueiro da equipe do Peixe. Ele faz o passe, abre o jogo, tenta tocar a bola aqui pelo meio. A bola sobra para o time da Ponte. Sobra ali o Luiz Raquim, dá um bico nessa bola. Ele tira, a bola fica aqui para o campo de ataque. Aliás, seleção boliviana que será convocada na próxima semana. E o Luiz Raquim deve ser convocado para a Copa América. E aí vai desfalcar a Ponte durante 30 dias, né? Aproximadamente. Lembrando que a Série B não para. A CBF divulgou hoje que as rodadas 7 e 8 do Brasileirão Série A, elas estão suspensas, né? Não irão acontecer. Portanto, a rodada desse final de semana e a do próximo final de semana. Mas a Série B segue, a Série B não para. E o Campeonato Brasileiro não vai parar também nos jogos da Copa América. Não vai parar o Campeonato Brasileiro de Futebol. Ponte Preta toda de branco. Camisa branca, faixa preta no peito. Time do Peixe, calção, meias pretas. E a camisa com faixas preto e branco. Aliás, bonito, eu adoro. Preto e branco é a cor. Verde, só gramado. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Santos. Bola com o Guilherme. Guilherme abre o jogo aqui pra ponta. Bola pra Escobar. Escobar faz o passe pelo meio, tenta tocar a bola aqui pro Pituca, capitão do time do Peixe. Volta aqui um pouco mais atrás, tenta fazer o passe. A zaga da Ponte chega pra tirar, tira dali. O Raquim, ele marca muito à frente. Às vezes você vai ver o Raquim à frente do Dudu, né? Mas isso é uma característica do jogador. Na seleção boliviana ele também faz isso. Bola para a equipe do Santos. Vinha Raquim, tira, põe bola aqui pro campo de ataque. Iago Dias, disputa de bola ali com o Joaquim. A bola vai ficar com o time do Peixe. Aí vem ali o experiente Gil. O árbitro vai parar para marcar a falta. Não, como a bola ficou com o time do Peixe, não há necessidade de marcar a falta. A bola vai para João Schmidt. João Schmidt, bom jogador da equipe do Peixe. Tem base no São Paulo. Toca a bola para João Paulo, goleiro da equipe do Santos. Põe bola aqui pro campo de ataque. Tem bastante gente no estádio, hein? Tem muita gente no estádio também. E tem muita gente chegando. Bola para... Isso é porque o jogo começa às 9h30. Eu passei perto ali do estádio por volta de 8 horas. E Ponte deu bobeira. Bola aqui pro campo de ataque. Era ali pro Otero. Chega a zaga pra tirar. Você lembra, né, Coral, que o Otero quase jogou na Ponte no ano passado, mas aí Pintado e Brigatti não quiseram o jogador. Pois é, teve essa especulação realmente de mais um jogador gringo, né? Vestir a camisa da Ponte Preta, não deu certo. Hoje na equipe do Peixe é bom jogador. Basta querer. Quando ele quer, pode trazer muito perigo, principalmente na bola parada, Corsato. Este é o Wendel Coral comigo aqui na transmissão. Daqui a pouco vou passar aqui a limpo essa 5ª rodada na Série B, hein? Com jogos que já foram encerrados, tem jogo em andamento, tem bola rolando e tem jogo que tá começando também. Bola para Matheus Regis. Vem Matheus Regis, linda finta. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, vai pro cruzamento por baixo, chega a zaga. Chega a zaga do Santos para tirar. O João Schmidt estava por lá. Joga a bola ali de fundo, escanteio para Ponte. Primeiro para Ponte aqui pela direita, Coral. Na chegada do Matheus Regis pela ponta direita. Tentativa do cruzamento rasteiro. A zaga do Peixe afasta. Escanteio para Macaca. Elvis da bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. 4 minutos passados do primeiro tempo. Eu tenho um 10. Meu time tem um 10. E ele é Elvis. Vem ele para fazer a cobrança. Elvis fez curtinho. Tocou a bola para Igor Inocêncio. Inocêncio para Elvis. De novo. Perna na direita, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça pra fora. Boliviano Luiz Raquim. Tá todo mundo pedindo o escanteio, mas o Marcelo de Lima Henrique tá marcando por enquanto tiro de meta, viu, Coral? Na jogada ensaiada, o Elvis sai tocando pro Igor Inocêncio, que de primeira volta pro camisa 10. O cruzamento na segunda trave. A dividida do Luiz Raquim também com 44, JP Sherman. O boliviano pediu escanteio, o árbitro não entendeu assim. 0-0, mas a Ponte já retoma a posse de bola. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem Dudu Vieira, faz o passe pelo meio, ele abre o jogo, toca a bola para Iago Dias na ponta, bola para Gabriel Risso, vem Patrão pra bola, vai pro cruzamento, errou o primeiro cruzamento. Aliás, um jogo contra o Operário, ele não acertou quase nenhum, né?
Mas é muito bom jogador, fez boas partidas com o time da Ponte. Volta essa bola um pouco mais atrás, bola para Emerson, tem gol no campeonato. Gol na Série B do Brasileirão, é gol do Ceará. Ceará faz 1-0 para cima do Amazonas. Ceará 1, Amazonas 0, 6 minutos do primeiro tempo. Lembrando que a bola tá rolando para Paysandu e Goiás. Paysandu e Goiás. Será que o Hélio dos Anjos, se perder, cai lá no Paysandu, Coral? Já tá na corda bamba ali, né? Se envolvendo em polêmicas também. Aliás, é normal, né? É da tradição já do Hélio dos Anjos, conforme os clubes ele vai passando. Sempre tem uma polêmica ou outra. Aqui na Ponte não foi diferente, mas lá no Papão, de novo, já começou esses murmurinhos, viu, Corsá? E a torcida do Paysandu gosta dele, a torcida do Goiás também. Bola para Matheus Regis, Ponte atacando pro gol na linha do trem. Matheus Regis fez o passe pro Igor Inocêncio. Era do lado, né, Matheus Regis? Vamos combinar, né? Que não dava pro Igor Inocêncio passar no meio do cara, né? Não dava, né? Ele não é do filme lá, o Caça-Fantasmas. Pela direita vem Igor Inocêncio, toca a bola aqui para Dudu Vieira. Dudu Vieira, bom, camisa 5 da Ponte, vira o jogo, toca a bola para Luiz Raquim. Raquim toca a bola para Sérgio Rafael. O Coral quer que eu falo, vice-campeão, quer que enche a boca, vice-campeão carioca com Nova Iguaçu. Na ponta esquerda, bola para Macaca, vem Ponte, vai pro cruzamento, fez o passe, atrás, era pro Matheus Regis, foi travado na hora do agora. João Schmidt, esse cara é muito bom jogador, o João Schmidt. Chegou travando o Matheus Regis, tava na cara do gol, viu, Coral? Foi bom ali realmente o desarme do João Schmidt, mas não tirando o mérito do volante da equipe do Peixe. Mas faltou um pouco mais de agilidade ali pro Matheus Regis, dava para bater de primeira, não conseguiu a finalização. Mas a Ponte segue com o domínio ali, pegando ali a posse de bola, na intermediária do gramado, quase 7 minutos, até agora só Ponte no jogo, Corsato. Bola para a equipe do Peixe, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Otero. Otero tenta fazer o passe ali pelo meio, ele toca a bola ali pro capitão, que é o Diego Pituca. Pituca fez o passe, tentou tocar a bola ali na ponta, bola pro Morelos. Na marcação chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar. Joga essa bola para lateral, Luiz Simas. Boa noite, Ponte Pretanos, vamos ganhar e jogar com inteligência, não podemos ter bobeira no jogo, hein, Macaquinha? Nelson Letrinta Júnior, boa noite, ótima transmissão em Marília, na torcida pela Macaca, o João Batista de Paula, Corsato, João, abraço, Neucilo Cato, boa noite a todos e todas, assistindo a TV sem som, ouvindo vocês, claro, né, Ponte 2-1, valeu, obrigado aí pela participação. O JP Esportes também tá ligado conosco. Valeu, JP Esportes. Ponte tá aqui no campo de ataque. Briga ali o Gabriel Novaes com o jogador do Peixe. O jogador do Peixe fez só ali a parede, a bola saiu, foi embora a linha de fundo. JP.Esportes. Boa noite, Corsato. Hoje vai dar empate, 1-1. Tá dizendo ele aqui. Valeu, meu querido. Obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo pela audiência. Manda mensagem. Tem aquela camiseta, hein? Oficial da Ponte Preta, que é essa aqui, ó. Né? Oficial Ponte Preta, linha torcedor. E por que isso, Corsato? Porque a Ponte lançou 2 camisetas oficiais de Adora. Uma linha torcedor, que é um pouco mais em conta, R$ 299,90 hoje, na loja da Macaca. E a linha, né, profissional, que é aquela que o jogador utiliza, R$ 379. Você vai concorrer a uma camisa dessa aqui, ó, presente da loja da Macaca. Para participar, você tem até o final do jogo para mandar nome completo, bairro, cidade, no WhatsApp 19, que está aqui, ó. Para você que está no YouTube, estou mostrando aqui o número, tá? Se você está no rádio, está no canal de áudio, 19 9 89 89 35 26. Nome completo, bairro, cidade. Mas aí você precisa dar uma moral, entrar lá no YouTube Futebol Interior e tirar uma foto, um print da nossa transmissão. Santos vem, bola aqui pro campo de ataque, vinha. O Marcelo Henrique tá parando ali. Informação. O lance porque tem jogador da Ponte caído. É o Gabriel Novaes. Vai, Coral. Em dividida com o Diego Pituca, capitão do Peixe. Você falava aí, né, Corsato, da invencibilidade da Ponte Preta no Majestoso em 2024. Do outro lado, a campanha do Santos como visitante na temporada. Um equilíbrio. 9 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. 48% de aproveitamento, marcou 8 gols, mas também sofreu 8. Legal. O jogo tá parado, tá? Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, Vila Nova 2, Novo Horizontino 1. O Luca foi para a rede para o Novo Horizontino, o Danilo Barcelos fez contra, Vila Nova venceu 2-1. O Avaí venceu mais uma com o Dalpozo, hein? Avaí 2, CRB 1. Botafogo e Chapecoense 0-0. O Curitiba venceu o Guarani pelo placar de 1-0. Contamos a história desse jogo aqui na Rádio Valinhos FM e também nos canais de Futebol Interior. O Ituano, rapaz, que coisa, o Sport Recife, 100% de aproveitamento. O Ituano
veio para a rodada com 0% de aproveitamento. E deu Ituano. Ituano 1, Sport 0. Futebol, né? E o Valentim continua lá. América e Mirassol empataram 0-0. Brusque e Operário também 0-0. 11 minutos primeiro tempo, Paysandu e Goiás 0-0. O Ceará já vence o Amazonas pelo placar de 1-0. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda. Vem Macaca, olha o Gabriel Novaes, fora da grande área. O Regis, o Matheus tá lá. A bola volta para Iago Dias. Linha de fundo, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Cadê o centroavante, né? A bola voltou pelo meio, bola pro Matheus Regis. Tenta tocar, tem o Elvis pedindo bola também, melhor para a zaga da equipe do Peixe. Melhor para a zaga do Santos, Guilherme. Toca a bola aqui atrás, bola para Escobar. Escobar para Joaquim. Joaquim toca a bola para João Paulo, goleiro. João Paulo fez o passe, Matheus Regis mete a cabeça na bola, tira. Joga a bola para lateral, vai lateral para a equipe do Peixe fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. Para você ligado aqui na Valinhos FM, nos canais Futebol Interior. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 11 passados do primeiro tempo. No regressivo 34 para terminar o jogo no primeiro tempo. Quinta rodada Série B do Brasileirão. Ponte, Santos, Ponte Majestoso. Empatam 0-0. Valinhos FM 87.9. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos, porque o tempo não espera ninguém. Quase 12 passados do primeiro tempo. 0 Ponte, 0 Santos no estádio Moisés Lucarelli. Bola para a equipe do Peixe. Vem Santos, segura aí Ponte. Segura aí Macaca, bola para Sherman. Sherman para Pituca. Pituca vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, bola para Guilherme. Igor Inocêncio na marcação. Guilherme, cruzamento, pega nas pernas ali do Igor Inocêncio. E vai embora a linha de fundo. Escanteio pro Peixe, o segundo do jogo, primeiro pro Santos, Coral. Aos poucos tentando chegar ao ataque a equipe do Santos. Agora o cruzamento do Guilherme, o desvio do Igor Inocêncio, escanteio pro Peixe. 0-0, 12 minutos, Pedro Rocha comanda a defesa da Ponte Preta, grita do jeito que ele quer que os jogadores fiquem posicionados. Vem bola aérea na zaga da Macaca, segura aí Ponte Preta. Vem escanteio para a equipe do Peixe fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. É o Gonzalo que tá por ali, né? Exatamente, pra Gonzalo Escobar. Gonzalo Escobar, ele que é argentino, a Ponte também tem argentino. Vem Escobar pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sempre procurando o Gil, né? Só que o Gil tava lá no bico da grande área, a bola voltou pro time da Ponte que recupera, sai jogando bola com o Iago. Iago trabalha a bola aqui na ponta, a bola para Matheus Regis, engata a primeira, segunda, terceira marcha, põe quarta, quinta, foi parado ali pelo Gil. Gil conversa, né? Ele fez falta, né, velho? O Elvis, né? Tem um toque, né? Tem um toque na hora, o Elvis já para, imaginando que o Marcelo de Lima Henrique iria apitar, apitou. 0-0, o tempo vai passando e nada de gol, Corsato. 124 jogos até aqui entre Ponte Preta e Santos. 34 vitórias da Ponte, 21 empates, 69 vitórias do Peixe. A Ponte marcou 124 gols e sofreu 232. Em 124 jogos, sabe qual foi o resultado que mais apareceu nesse confronto, o Coral? Vou chutar. 2-1. 2-1, não foi 2-1. 1-0, 18 vezes em 124, quase 15% dos resultados. Pois é. Né? 9 vitórias para cada lado. 9 vitórias para a Ponte, 9 vitórias para o Santos. Bem equilibrado. É isso. E o Santos já venceu a Ponte uma vez por 12-1, rapaz. Foi no Paulistão de 59. Vem Ponte, Elvis, belo passe para o Matheus Regis, fez o passe para trás. Era pro Iago Dias, eu não tô entendendo o Gabriel jogando lá na esquerda. E era o Iago Dias que mais passou da bola. O passe do meu 10, o passe do Elvis. Que coisa linda pro Matheus Regis, hein, Coral? Pois é, Corsato, o passe em profundidade na direita do Elvis para o Matheus Regis, mas no cruzamento rasteiro era o Iago Dias quem estava centralizado. O cruzamento saiu um pouco atrás do que queria o camisa 11 da Macaca, Gabriel Novaes estava longe, afastou o perigo a zaga do Santos, mas a Ponte vai gostando mais da partida, segue 0-0. O meu ponto aqui tá dizendo, Corsato, você não vai
chamar nenhum teaser, não, é? Você tá maluco? Bola pro Igor Inocêncio, toca a bola ali pro Elvis. Elvis na marcação, chega aí a zaga da equipe do Peixe, tira a bola, volta pra ponte. Inocêncio, Matheus Regis, levantou o pezão, sobrou ali o Joaquim, tirou, a bola voltou. Ixi, Emerson Santos tirou errado. Otero ganhou essa bola pra equipe do Peixe, trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Vem Santos, linda finta, falta. Falta do Luiz Raquim. Ó, em cima ali do Morelos. Rapaz, ele poderia ter levado amarelinho, hein? Ou não pegou, Coral? O Luiz Raquim não gostou, evidentemente, da marcação do árbitro Marcelo de Lima Henrique, mas pegou sim, né? Pegou. Realmente, ali a trava da chuteira passa pelo tornozelo do atacante colombiano da equipe do Peixe. Não deu cartão, mas olha, se amarelasse o zagueiro Ponte Pretano, não seria nada de exagero por parte do árbitro da partida. Não entendeu como uma ação faltosa para cartão amarelo. Segue sem cartões na partida, vem bola aérea na zaga da Macaca. Perigo lá pro goleiro Pedro Rocha. Falta pra equipe do Santos fazer a cobrança. Falta pro Peixe. Falta pro Santos fazer a cobrança. Bola pra equipe do Peixe. Vem Otero pra fazer a cobrança da falta. Só o Elvis na barreira. Otero pra bola. Vai procurar o Gil. Quer ver? Levantou, tocou na grande área. Zaga na ponte. Tirou errado. Voltou. Sérgio Rafael. Isso. Chega pra tirar. Bola volta. Volta aqui pelo meio. João Schmidt. Trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Bola pra equipe do Peixe. Bola pra Otero. Otero na ponta. Toca a bola pra Guilherme. Perna direita. Levantou. Tocou na grande área pro Gil. Toca de cabeça. Eu avisei, né, cara? Tô avisando aqui faz quase 10 minutos. Bola aérea na zaga da ponte, é um tormento. Gil pro gol do Peixe. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Vamos combinar que bola aérea na zaga da ponte é um tormento, né, cara? Os caras não sabem marcar. Aí o Gil tava lá. Cara, ele fez o gol? Fez. Mas confesso pra você que ele tava lá, de corpo e alma. Aí a bola pega no riso também, né? Aí atrapalha um pouco aí a chegada do goleiro da ponte. Gritar gol do Gil. Gil, 4 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Tá aberto o placar, desbloqueado o placar do Majestoso, Gil faz. Santos 1, Ponte 0. Goleirão Pedro Rocha, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Santos, o gol do Gil. Printa a tela aí, Coral. Na falha defensiva da Ponte Preta, no seu calcanhar de Aquiles, até aqui nessa Série B do Campeonato Brasileiro, a bola aérea. O cruzamento perfeito na segunda trave. O Gil estava livre, leve e solto. Até tinha a proximidade do Gabriel Risso, que encosta na bola após o cabeceio cruzado. Mas ela bate na trave e vai morrer no fundo da rede do goleiro Pedro Rocha, que nada pôde fazer. Zagueiro, experiente Gil marcando o seu primeiro gol com a camisa do Peixe no seu 20º jogo. Tá aberto o placar no Majestoso. Ponte Preta 0, Santos 1, Gil de cabeça. É o 6º gol que a Ponte toma na competição, o 9º gol do Peixe, o 9º gol do ataque do Santos, que tá voltando para a liderança da competição, tá indo a 12 pontos ganhos nesse momento em 5 jogos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E a Ponte tava melhor, né, Coral? Tinha bola, mas aí o Santos que foi pra rede. Pois é, Corsato, nós falávamos, né? A Ponte gostando mais da partida, o Santos encontrando um pouco de dificuldades para chegar até o ataque, mas quando chegou, foi efetivo, fez o gol. E só para não passar em branco também, para constar a assistência do Guilherme, bom jogador, o camisa 11 do Santos, tem se destacado com os gols, mas que já chega a sua 5ª assistência em 2024. Vem a equipe do Peixe, bola aqui pro campo de ataque, era pro Guilherme, chega a zaga da Ponte para tirar com o Igor Inocêncio. E sempre aqui pelo lado direito, né? O Igor realmente tem dificuldades para marcação. A Ponte tem problema na lateral direita. Eu entendo que a Ponte vai ter que buscar no mercado lateral. Se não bota fé no João Gabriel, que pode ser emprestado pro comercial para a Copa Paulista, né? A Ponte vai ter que ir no mercado buscar um lateral que marque melhor do que o Igor Inocêncio e o Luiz Felipe, porque, pelo amor de Deus. Bola aqui para a equipe do Peixe, bola para o campo de ataque, era ali para o Morelos na marcação. Chega a zaga da equipe da Ponte. Sérgio Rafael tira, bola volta ali para o Gabriel Risso. Gabriel Risso toca a bola para Gabriel Novaes. Novaes vem na marcação, chegou a zaga da equipe do Peixe, tira. Bola volta para a equipe do Santos aqui no campo de ataque. Ceará faz 2-0, hein? 21 minutos de jogo, 2 para o Ceará, 0 para o Amazonas. Eric Pulga foi para a rede para o time do Ceará.
trabalhar. Ponte ganha essa bola aqui na ponta. Trabalha a bola o time da Macaca. Bola ali com o Emerson. Vira o jogo, toca a bola para Matheus Regis. Matheus Regis pro Elvis. Elvis para Luiz Raquim. Quase 20 minutos passados do primeiro tempo. 1-0 para a equipe do Santos. Tem gol. 1-0 pro Santos. 1-0 pro Peixe. Aquele balança, placar ao vivo, futebol interior. Gol que interfere e muito na tabela da Série B. Na Curuzu, Nicolas abre o placar pro Paysandu. 1-0 sobre o Goiás. Com esse resultado, também com a vitória do Santos, o Peixe vai retomando a liderança da competição. E a derrota do Ituano, do Sport hoje, para a equipe do Ituano também. O Sport que tinha 100% de aproveitamento. Vem Santos, olha o Guilherme, já deixou o Raquim para trás. Vem ele no contragolpe, virou, trabalhou, bola na ponta. Bola para Juliano, bola para a perna esquerda, tentou tocar pro Morelos, Sérgio Rafael. Foi bem pega, essa bola sai jogando para a equipe da Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Iago Dias bateu, pegou na zaga, sobrou pro Matheus Regis, vai fazer, bateu pro gol, pega João Paulo. Ele bateu fraquinho, cara. Será que ele achou que estava impedido? Ele errou o chute, depois ele põe a mão na cabeça. Mas, ô Coral, avisa ele que estava valendo tudo isso, viu? Fiquei justamente com essa impressão, viu, Corsato? Primeiro, a finalização do Gabriel Novaes, um chute despretensioso, explode na zaga santista. A bola sobe lá no alto e na queda de primeira, fraquinho, Matheus Regis. Defesa tranquila do goleirão João Paulo. Segue 1-0 pro Peixe, mas foi mal agora o Matheus Regis. Poderia ter finalizado um pouco melhor para quem sabe ter empatado o jogo, já que condições legais o árbitro tinha autorizado. Se fizesse o gol no VAR era outra história, mas em campo o gol seria validado. Lateral para a equipe da Ponte, lateral cobrado. Riso toca a bola para Elvis. Elvis pega essa bola aqui pelo meio, tenta achar aqui um jogador melhor posicionado. Tem o Dudu, ele vai fazer o passe, abre a bola na ponta direita, bola para o Igor Inocente, acabou o campo. Saiu para a lateral, mas lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança no campo de defesa. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Lembrando que a Ponte está atacando para o gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada do maior placar eletrônico do interior de São Paulo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E vem Santos, bola aqui pro campo de ataque, Morelos vai queimar ali, bateu pro gol, defendeu o goleiro, sobrou pro Juliano, vai fazer, bateu pro gol, golaço! Gol do Santos! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Juliano 20, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. No contragolpe, defesa da Ponte toda desarrumada. Otero, toca a bola na ponta pro Morelos, ele bate pro gol. O Pedro Rocha defende pro meio da área. Espalma pro meio da área. E aí, né? Não tem conversa. Juliano só cutuca, manda a bola pro fundo na rede. É gol, 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 é gol do time do Peixe. Juliano vai pra rede. Quem chutou foi o Sherman que bateu. Defesa do Pedro Rocha. E aí o Juliano pôs na rede, 21 do primeiro tempo. Já tá 2-0 pros caras. Goleirão Pedro Rocha, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol do Santos. Segundo gol do Peixe, printa a tela aí, Coral. E no contra-ataque em velocidade da equipe do Santos, a gente já poderia observar que era um contra-ataque que poderia resultar no gol. E foi justamente isso que aconteceu. O Otero puxou o contra-ataque em velocidade, encontrou JP Sherman aberto na direita. No cruzamento, barra chute, Pedro Rocha espalma mais de frente, bem posicionado. Juliano só completa, marca o 5º dele em 2024 e o 2º do Peixe no Majestoso. Agora Ponte Preta 0, Santos 2, Juliano autor do gol. 7º gol que toma a Ponte na competição, 10º gol do Peixe no campeonato. E o Sérgio Rafael agora deu bobeira. O Brigatti vai ter que rever isso aí também. Cara, não é possível que o Sérgio Rafael é melhor que esses zagueiros que tem aí na Ponte. Cara, o cara só erra, velho. Agora quase que entrega a paçoca pro time do Peixe. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol.
coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 24, quase 25 do segundo tempo, do primeiro tempo, rapaz. Primeiro tempo. No regressivo, 20 minutos para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B do Brasileirão. O Santos está na frente, Gil a 16, Juliana 21. Santos 2, quinta rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. São 4 chutes no gol, 2 para cada lado, 1 chute no gol da Ponte, 2 do Peixe, os 2 gols. 51% de posse de bola para a Ponte, 49% de posse de bola para o Santos, mas a Ponte perde o jogo por 2-0. E o jogo aí, Coral? 2-0 pro time do Santos. Efetividade é a palavra que resume essa partida até aqui, né, Corsato? A Ponte Preta tinha mais a posse de bola, não levava muito perigo a meta defendida pelo João Paulo, deixou o Santos chegando com dificuldades, é verdade, mas quando encontrou os espaços no ataque, foi efetivo, né? Você acabou de falar, 2 finalizações em direção à meta defendida pelo Pedro Rocha, 2 gols marcados, é o resultado de momento 2-0. Agora a Ponte Preta precisa se remontar dentro de campo ainda nesse primeiro tempo para, quem sabe, diminuir o placar, levar uma desvantagem, quem sabe, um pouco menor pro vestiário e tentar arrumar a casinha pra segunda etapa. 2 gols em 20 minutos, se seguir a média, vão tomar de 9-0 hoje, né? Deus do céu, que coisa horrorosa esse jogo da Ponte hoje. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você vai participando aqui, a Ponte tá perdendo, mas você, torcedor da Ponte, pode ganhar uma camiseta oficial, linha torcedor da Ponte, presentaço da Loja da Macaca. Para concorrer, vai no nosso YouTube, printa a tela do nosso YouTube, por exemplo, agora lá com o placar de 2-0, 26,5, e aí você deixa nome completo, bairro, cidade, para concorrer à camiseta da Macaca. Luiz Raquim, toca a bola aqui pro campo de ataque, procurava ali o Gabriel Novaes, chega a zaga da equipe do Santos com o Joaquim para tirar, ele faz o passe, abre o jogo, a Ponte demora para chegar nos caras, né, para marcar. Bola voltou pro time do Santos, bola para Juliano trabalha a bola aqui para Guilherme para Gonzalo Escobar para Guilherme, na ponta para Escobar, para Pituca toca a bola para Otero perde essa bola volta pro time da Ponte, é o Raquim, vira o jogo, trabalha a bola pelo meio, bola para Emerson Santos para Sérgio Rafael toca a bola para Gabriel Risso, fez um passe ali perigoso, mas deu certo, a bola voltou para Matheus Regis recebeu do Emerson Santos, sai jogando, 27 minutos passados do primeiro tempo de jogo, 2-0 pro Santos. A Ponte vai perdendo a invencibilidade em casa, não perde em casa a Ponte, são 8 jogos no ano, 6 empates, 2 vitórias, tá conhecendo a primeira derrota na temporada no majestoso time da Ponte. Bola para Iago Dias, ele sai da ponta, vem pro meio esquerda, toca a bola para Gabriel Risso, quem sabe bom cruzamento, levantou, tocou na boca do gol, João Paulo dá um soco nessa bola, tira dali, a bola volta para Guilherme faz o passe, toca a bola para Juliano, experiente Juliano, mas ele deu para trás, deu para Ponte, melhor para Macaca, Iago, toca a bola para Matheus Regis, se liga Matheus, perdeu, a bola voltou para Ponte, bola para Risso para Emerson Santos toca a bola aqui pro Elvis, vem o camisa 10 da Ponte, Elvis faz o passe pelo meio, toca a bola pro Gabriel Novaes, rapaz, que tiriça. Ninguém se apresenta também, né? Que tiriça, era o Iago Dias que tava por ali, que tiriça do Iago também, hein? Pô, tava na cara que o Elvis ia tocar a bola ali pra ele, né? Bola voltou pro time da Ponte, bola ali pelo meio, Risso, toca a bola pra Dudu, 28, quase 29 passados do primeiro tempo, 2-0 pro Peixe, o Dudu pede pra que o time avance, a Ponte perde, o Santos ganha, bola pro meio, bola pro Iago volta atrás pra Igor Inocêncio, vai começar tudo no campo de defesa, eu vou dar moral pro Sérgio Rafael e vou chamar a informação do Coral, vai Coral. Dando um abraço também pro autor aqui da informação, Lucas Rossafa, nos acompanhando, ele informa que o Zé Mário não foi relacionado hoje, não foi relacionado também para o jogo contra o Operário. Teve uma lesão durante um dos treinamentos na partida ante o Operário. Está entregue ao departamento médico, por isso é ausência mais uma vez na noite de hoje. Grande Lucas Rossafa, grande Lucas. Isso era um trabalho que a assessoria de imprensa da Ponte Preta teria que fazer, né? E aí o Lucas Rossafa, que é um cara muito bem informado, né?
conseguiu essa informação, mas era um trabalho da assessoria de imprensa, né? Bola pra Ponte, bola do Dudu, tocou, bola na ponta pro Iago, vai queimar dali, bateu pro gol, era pro Elvis também, né? Aí ele meio que roubou a bola do Elvis, foi travado na hora do agora, a bola voltou um pouco mais atrás aqui, bola pra equipe do Peixe. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Você participa, manda mensagem aqui no nosso WhatsApp 989-89-3526. Quero ganhar a camisa da Ponte, é o Edilson Roberto Pedroso, Chácara da Barra. Valeu, Edilson. Final telefone 4490, é o Marcelo Venâncio, Campinas Centro, também tá ligado conosco. Quer concorrer à camiseta João Limírio Neto, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Rapaz, abraço, João. Obrigado aí pela audiência. Quem mais aqui? O Nelson Letrinta Júnior também tá com a gente. Já mandou aqui o seu print. Bola pra equipe do Santos. Na ponta esquerda, Gonzalo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Pedro Rocha. Fica com ela, o goleirão da equipe da Ponte. A Ponte que joga. A bola saiu, né? Essa bola não saiu, não. O Carilli pergunta se saiu. A bola voltou pro Elvis. Elvis fica pedindo ali o toque. Mas pra mim saiu também, viu, Corsão? Aí se sai o gol, vira uma confusão danada, né? Pois é. Que aí os caras vão lá, o narrador fica gritando o gol que nem uma maritaca. E aí, vai ver, a bola saiu, não vale nada. Oi. Você comentou aí, né, trabalho da assessoria de imprensa, lado positivo, se é que dá pra chamar assim no dia de hoje. É que como o jogo é em casa, a gente tem a coletiva do Brigatti, né? Pelo menos isso. É verdade? Se bem que o jeito que as coisas estão, eu não duvido nada. Isso agora é informação, né? Pois é. O Edenilson Antônio, do Parque Itajaí 1, também tá com a gente. Valeu, Edemilson. Gente, eu peço para que vocês mandem nome completo, tá? Nome completo, bairro e cidade, viu? Para concorrer aqui à camiseta. Você que já fez a sua inscrição em jornadas anteriores, não há necessidade, tá bom? Já tem aqui o seu nome no nosso WhatsApp. 19 989 89 35 26. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. 32, passados do primeiro tempo no regressivo 13. Para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, quinta rodada, majestoso. A bola rola, a Ponte perde, o Santos vence. Gil e Juliano, dois jogadores que vieram do Corinthians, marcaram pro Santos. Ponte 0, Santos 2. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Apesar da nossa derrota, né? Ah, meu Deus. Socorro, e o jogo aí? Já passamos de meia hora, quase 33. 2-0 pro Santos. Depois dos dois gols da equipe do Peixe, um domínio absoluto, né? Do time visitante hoje do Santos, do técnico Fábio Carilli. Ponte Preta começou melhor. Depois as falhas vieram à tona, principalmente na bola aérea, como nós já comentávamos, né, Corsato? A principal deficiência da Ponte Preta até aqui, essas bolas aéreas que tem feito um pesadelo na cabeça do torcedor ponte-pretano. Com a vantagem construída, a gente pode observar também um nervosismo já por parte dos atletas da Ponte Preta em campo e essa necessidade de reagir, buscando o primeiro gol a todo instante, agora pela ponta esquerda. Vai você. Vem Ponte, Gabriel Risso, pra bola, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo. Sei lá, cara, parece que o cruzamento vem a esmo, não sei, cara, não sei. Algo de errado não está certo. A bola passa, vai embora, tiro de volta para a equipe do Peixe fazer a cobrança. Detalhe. Oi. Em mais um cruzamento do Gabriel Risso, né? Você falou há pouco também contra o Operário, não acertou nenhum. Hoje também até agora nada. O Iago Dias é baixinho, a bola foi um pouco mais alta do que deveria. Tá mal a Ponte, precisa reagir, quem sabe buscar o primeiro gol nesse primeiro tempo, mas as coisas estão difíceis. Comando da Ponte, esse vai ser o jogo de número 60 na história. Por enquanto, excetuando esse, 23 vitórias da Macaca,
9 empates, 27 derrotas. Ponte vem, bola pro campo de ataque. Gabriel Novaes, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo, acabou o campo. A bola passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro João Paulo fazer a cobrança para a equipe do Peixe. Comando do Santos, 65 jogos, 11 vitórias só da Ponte, 12 empates, 42 derrotas da Macaca. As equipes já se enfrentaram por 4 campeonatos diferentes. Agora o quinto, né, que é a Série B. Esse é o primeiro jogo na história entre Ponte Preta e Santos, entre as equipes na Série B. Bom, são 4 campeonatos, como eu disse, 27 jogos pelo Brasileirão, Série A, 95 jogos pelo Paulistão, um jogo pelo torneio Rio-São Paulo e o outro jogo pelo Robertão. Olha o Santos, Guilherme, tá na grande área, sentiu, hein? Sentiu, hein? Posterior da coxa esquerda. E ele ia ficar na cara do gol, hein, Coral? Pois é. Ruim pra ele, bom pra Ponte, mas, meu Deus, sentiu o jogador da equipe do Peixe, hein, Coral? E é na pisada, né, muscular. Isso posterior dói, da coxa. Isso dói, hein, Coral? Pode sair que eu não aguento ficar, não. Não. Isso dói. E o problema é que agora o torcedor do Santos já pensa, porque assim, o Guilherme é um dos principais atletas da equipe em 2024, marcou hoje a sua 5ª assistência, né, contribuiu, já tem 5 gols também na temporada, e o torcedor torce, né, para não ser uma lesão grave que tire o jogador de muito tempo dos gramados, né, mas realmente preocupa porque é algo muscular, recebe o atendimento médico, a ver se continua no campo. Eu acho muito difícil, principalmente pela forma que ele parou a jogada, né? No momento em que o Patrick, recém-chegado do Atlético Mineiro, está no aquecimento, pode pintar na vaga do camisa 11, o departamento médico do Santos já faz justamente esse sinal para o banco do Peixe, sob o comando do Fábio Carille, que não vai dar. Guilherme será substituído, camisa 11, a ver quem vai entrar, deve ser o 88 Patrick, mas já te confirmo, Corsato. Legal, Patrick que jogou no Internacional de Porto Alegre, jogou no São Paulo, Atlético Mineiro, claro que a melhor fase dele foi no Internacional de Porto Alegre. São Paulo não foi bem e no Atlético Mineiro também não. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Valinhos FM. Lembrando que toda segunda, de segunda a sexta, 8 da manhã, tem o quadro Chutou é Gol, da Valinhos FM, 87,9 no Jornal Bom Dia. Estão nessa, todos os dias com o quadro Chutou é Gol, por volta de 8h20 da manhã, não perca. Estou também de segunda e sexta em Sumaré, em 91,1 lá na Nova, com o Milton Luiz no Show da Manhã, também falando de futebol, direto da redação do portal Futebol Interior, com os destaques do futebol. Portanto, amanhã não perca, Chutou é Gol, na Valinhos FM 87,9, dentro do jornal Bom Dia, no comando da Isabela. E a Ponte tem escanteio, segundo escanteio para a Ponte no primeiro tempo, Coral. Pela ponta direita, Elvis da bola. Escanteio cobrado, a zaga da equipe do Peixe tira a bola, botou pra Risso, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Linha de fundo, é mais um escanteio agora lá pela esquerda, Coral. Com desvio na hora do arremate do Gabriel Risso, desviou a zaga do Santos, escanteio pra Ponte, agora lá pela outra ponta, ponta esquerda a confirmar, e só uma informação também, esse é o terceiro jogo do Patrick com a camisa do Santos. Terceiro jogo do Patrick. E confirmado lá na ponta esquerda, agora o Elvis atravessou o campo para bater o escanteio. Ele sempre para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Do lado lá da torcida Ser Ponte, da Macaca Querida, do lado da Ponte Chopp, levantamento, Elvis na boca do gol, sobe a zaga para tirar. Sobe a zaga, tira e vem aqui o Gabriel Novaes. E deixa a bola sair. Cara, o Gabriel Novaes não fica dentro da grande área, por isso que o Gé faz falta, né? Por isso que o Gé faz falta. Bola ali pela direita. O Gabriel Novaes é bom, mas tem que ficar dentro da grande área. Igor Inocêncio, pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Bola aérea, era pro Raquinha. Zaga tira, bola volta pra Ponte. Elvis, na cavadinha, pro Raquinha. Meu Deus, hein? Zagueirão do Peixe ali foi com tudo pra cima do Raquinha, hein? Aí o Raquinho ficou lá no chão, ficou sentindo, a bola voltou pra Ponte, quase 39, bola aqui pro meio, trabalha a bola a equipe da Ponte, bola pro Iago Dias, chegou ali o Gil, dá um bico, é zagueiraço o Gil, hein, tira, joga a bola pra lateral pra Ponte, lateral cobrado, tem pressa, bola pra Gabriel Novaes, ganhou no corpo, fez o toque, tá na ponta direita, ele vai cruzar pra quem, né? Tinha que ser o Gabriel Novaes. Tem ninguém. Pro Gabriel Novaes, né? Ele tem que
fazer o cruzamento e correr pra cabecear, né? Mas tá errado, isso tá errado. Ele tem que ficar dentro da grande área. Bola ali na ponta, lateral pra equipe da Ponte, quase 39. Bola pro Elvis, fez um passe ali. Rapaz, que jogada do Elvis. Bola voltou, Emerson Santos trabalha pro Elvis, de primeira, pro Gabriel, na ponta, pro Risso, bateu pro gol, pra fora. Foi o Matheus Regis. Perna esquerda, uma bomba. Ela passa, vai embora. Um dia eu vou ter um tupete desse, hein? Linha de fundo, tiro de volta pro Santos fazer a cobrança, Coral. Essa sim tirou o né, do torcedor pontepretano. Que jogada do Elvis, né? Um toque com muita categoria de primeira. E na batida cruzada do Matheus Regis, da esquerda pra direita, a bola passa muito próxima do gol do goleiro João Paulo, que até tenta desviar, não consegue. Tiro de meta pro Santos, vai vencendo 2-0. Que categoria tem o Elvis. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem. Tá valendo a camiseta, hein? Da Ponte, a linha torcedor, linha oficial torcedor. Parecida com essa aqui, ó, que eu estou trajando, né? Essa aqui é a linha torcedor, tá? Mas aí você vai poder escolher a preta com a faixa branca, a branca com a faixa preta, que é a que a Ponte tá jogando hoje, por exemplo. Você participa. Como é que faz, Corsato? Nome completo, bairro, cidade e um print do YouTube, que você tá ligado ou ligada com a gente no YouTube, tá bom? Tô esperando aí a sua participação. 19 989 89 35 26. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 41 minutos passados deste primeiro tempo. 4 minutos no regressivo, mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Te contei não, majestoso Série B, Campeonato Brasileiro. A Ponte tá perdendo, primeira derrota por enquanto da Ponte no majestoso, hein? No ano de 2024. Santos tem 2, Gil e Giuliano. A Ponte não tem nada. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, você participando, mandando mensagem pra gente no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou lá pro YouTube, tá? Já eu vou pro YouTube. Você participa, 989 35 26 19, o código de área pra concorrer à camiseta da Ponte. Sorteio no fim de jogo, hein? Logo depois do fim do jogo, Ponte Santos, vamos fazer o sorteio. Fique ligado, fique ligada, vai participando. Deixa eu dar uma passadinha aqui nos jogos da Série B. Ceará vai vencendo o Amazonas 43, primeiro tempo 2-0. Paysandu vai vencendo o Goiás 44, primeiro tempo 1-0. Mais cedo o Brusque e o Operário empataram 0-0. América Mineiro e Mirassol também 0-0. O Ituano conseguiu a primeira vitória. A primeira derrota do Sport. Ituano 1, Sport 0. Jogos de ontem, Vila Nova 2. Novo Horizontino 1, Avaí 2, CRB 1, Botafogo e Chapecoense empataram 0-0, Curitiba 1, Guarani 0. Esse jogo contamos aqui com o Gustavo Marques e também o Albert Cavalcante. Ô Coral, 42-43, fala do jogo, 2-0 pro Santos. É um jogo que tá agora um pouco monótono, né? A Ponte Preta teve a primeira boa oportunidade com o Matheus Regis há 2 minutos atrás, aquele cruzamento que, diga-se de passagem, um ótimo passe do Elvis de primeira, meio que de calcanhar ali, um passe de elevação. E o Santos que tem o total domínio, né? Tirando esse susto, o goleiro João Paulo sequer trabalhou, né? Nenhuma defesa efetiva, conseguiu afastar alguns perigos em cruzamento, principalmente em cobrança de escanteio do Elvis, mas praticamente um mero espectador de luxo nesse primeiro tempo, que o Santos ficou um pouco acuado nos primeiros 15 minutos, né? Que a Ponte Preta teve mais a bola, mas depois do primeiro gol, as coisas mudaram pro Peixe, que vem pro ataque. Vem Santos de novo, bola aérea, levantou, tocou na boca do gol, Sérgio Rafael tira. Aí veio aqui o Iago Dias, completa, toca a bola ali pro Igor Inocêncio. Corsato. Igor toca a bola ali pro Gabriel, Gabriel ganhou, vou ver esse lance aqui, daqui a pouco o Coral fala, mas também tá sozinho o Gabriel, né? Pode falar, Coral, vai. Vai fazer o quê, né? O Brigatti, pelo menos no meu entendimento hoje, precisa vir com mudança já para a segunda etapa. Tem o Dodô no banco, o Renato que ainda não jogou na Série B, mas que para adquirir ritmo de jogo
precisa jogar, precisa estar em campo. A ver se o técnico Ponte Pretano vai vir com alterações pro segundo tempo, porque desse jeito tá difícil. Bola pra Ponte. Olha o Elvis. Tenta fazer o passe lá na ponta esquerda. Procurava ali o Gabriel Risso. Sai do gol. João Paulo pra ficar pra ele, com ela. João Paulo parece que tá meio... parece que não tá legal, né? Depois do chute do Matheus Regis, aquele chute cruzado que falamos, ele recebeu atendimento médico por aproximadamente 2 minutos. O Gabriel Brazão, que é o goleiro reserva do Peixe, aqueceu. Mas depois João Paulo falou que tava tudo bem com ele, continua. Mas pelo menos que pudemos ver agora, aparentemente não tá 100% o arqueiro da equipe do Peixe, Corsato. Gustavo de Grande, Jardim Santa Clara do Lago, Hortolândia, tá ligado conosco, já mandou mensagem aqui pra concorrer à camiseta. Valeu, Gustavão. Matheus Regis, vem, briga ali com camisa número 21, que é o Diego Pituca. Nossa senhora, cara. Deu nada, hein? Rapaz, ele não deu essa falta. Era o Sherman, né, que tava por ali. Exatamente. Cara, em cima do Matheus Regis, pra mim ele deixa o cotovelo. Né? Pra mim ele foi só no cotovelo. Rapaz, que coisa. O Wilson na Rocha tá concorrendo também aqui e tá dizendo que horror o futebol da Ponte hoje, hein? Mais 3. Valeu, Wilson. Vamos até 48. Foi pouco, hein? Porque o que teve, teve a paralisação pro Guilherme, né? Teve o João Paulo também, que ficou um tempão. Tá querendo acabar o jogo logo aí, o árbitro do jogo aí, o Marcelo de Lima Henrique, hein? Bola pra equipe do Santos, vem Sherman, tá lá na ponta, 45, chegamos a 45, 45 e meio, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Pituca, Pituca pra Sherman, lá na ponta, vira, toca a bola pra Otero, ganhou, pra Sherman, de novo, meu Deus, segura aí Ponte, fez a finta, trouxe a bola, perna direita, bateu pro gol, pra fora! Otero! Rapaz, o Santos chega como quer, viu, Coral? Quase o terceiro do Peixe. É isso, né? A Ponte tá contra as cordas, podemos dizer assim. Fez o que quis agora o venezuelano Rômulo Otero, que finta pra cima do Dudu Vieira. Tirou da esquerda, foi pra direita e na batida ele pedia ali um desvio do Pedro Rocha. O árbitro não viu em campo, mas realmente teve o desvio, queria o escanteio. A equipe do Peixe já nos acréscimos do primeiro tempo, agora voltou atrás. Tiro de canto tá marcado, vem Otero na bola, perigo mais uma vez ali na área, defendida pelo goleiro Pedro Rocha. Ai, 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 zaga da Ponte Preta na bola aérea, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Escanteio pro Peixe, Otero pra bola, levantou, tocou na boca do gol, zaga na Ponte, sobe pra tirar dali completa. O Emerson Santos tira a bola, volta para João Paulo, 46,5, fez o passe pela direita. Detalhe. Igor Inocêncio tenta tocar a bola aqui na ponta direita, a bola para Matheus Regis. Regis toca a bola aqui na ponta para Dudu. Dudu tentou tocar pro Matheus, a bola vai ficar pro João Paulo. Sai do gol para ficar com ela, detalhe no ar. O Santos perde muito com a saída do Guilherme, porque o Guilherme é aquela válvula de escape da equipe do Peixe pelo lado esquerdo, né? Sempre presente no ataque da equipe do Santos, e quando ele sai entra o Patrick, que tem características diferentes e também uma versatilidade um pouco menor, né? O Patrick é mais meio de campo ao invés do ataque propriamente dito pelo Guilherme. Tem que adaptar um pouco também o Fábio Carilli, que após os 2 gols deve estar pensando agora em uma outra estratégia, quem sabe segurar esse placar e aproveitar os contra-ataques da equipe do Santos, mas sem dúvidas perde muito sem o Guilherme. E tem uma mobilidade muito menor também o Patrick com relação ao camisa 11 do Santos, que pode fazer falta não para hoje, mas principalmente para a sequência da Série B, Corsato. Você participa, manda mensagem, Ponte ganha essa bola aqui na ponta, é o Luiz Raquim, tá sozinho, ganha essa bola, ganhou de 2, toca a bola aqui pro Matheus Regis. O ataque da Ponte ele flutua bastante, mas ainda não encaixou. Matheus Regis, falta, mais uma em cima dele. Edilson Roberto tira o Dudu e joga com os 2 Emerson. Dodô na vaga do Iago. O último Ituano ganhou do Líder Esporte. Esse campeonato é demais, diz aqui o Osmar Dangara. Vai terminar o primeiro tempo de jogo. O árbitro da partida, o Marcelo de Lima Henrique. É isso que ele faz. Apito na boca. Fim de jogo. No primeiro tempo no estádio Moisés do Carelli. Deu Peixe. No primeiro tempo, 2 pro Santos. 0 pra Ponte. Gil e Juliano foram pra rede. O Santos vence, a Ponte perde, vai perdendo a invencibilidade no estádio Moisés do Carelli. 2 pro Peixe, 0 pra Ponte, saída dos jogadores no gramado, repórter Wendel Coral. Pois é, Corsato, derrota parcial da Ponte Preta pelo placar de 2-0 até aqui no estádio Moisés do Carelli. Um jogo onde que
até um pouco antes dos 20 minutos a Ponte Preta teve mais o domínio, mas só tinha a posse de bola, né? Aquela posse de bola falsa, porque não condiz com o que o jogo está mostrando, porque tinha a bola nos pés, mas pouco agrediu o ataque ali da equipe do Santos. O Juliano tá falando, vamos ouvir. É normal que toda equipe que joga em casa faça uma pressão inicial. E eles fizeram bem, nos dificultaram bastante. A gente soube sofrer nesse início de jogo. Depois nós achamos o nosso gol, fizemos o segundo. Estamos controlando a partida, né? Tivemos mais volume, mais posse de bola, uma equipe um pouco mais equilibrada depois dos gols. Isso facilitou para que a gente pudesse manter o controle nesse primeiro tempo. Agora é continuar tendo posse de bola e a ambição de fazer o terceiro gol para matar o jogo. Tá aí, o Juliano, autor do segundo gol hoje do Santos contra a Ponte Preta no Majestoso, falou justamente isso, né? Que a equipe da casa, a Macaca, começou com a pressão inicial, mas depois, com os gols, sucumbiu. Vamos ouvir do Juliano para o Elvis, de meio-campista para meio-campista, o 10 da Ponte falando. Falou, aí demos bobeira ali, tomamos 2 gols, mas eu gostaria de saber para que a CBF faz palestra pra gente de arbitragem, essas coisas, falando de critério. Sendo que nunca é o mesmo critério. Eu faço uma falta que ele acusa que eu deixei o braço no jogador do Santos, o do Santos faz a mesma falta e não dá falta. Então pra que tem curso antes de campeonato, tudo, vamos parar com isso, gente. Ninguém tá reclamando do resultado, o Santos foi melhor, fez 2 gols. Mas a arbitragem nossa nunca tem o critério sempre é pro time maior. Tá aí, bem irritado o Elvis, e até com razão, né, Corsato? Porque nós comentamos aqui na hora, ali do JP Sherman, deixou o braço pro Matheus Herres, a falta não foi marcada e o Elvis realmente no início da partida teve uma ação faltosa assinalada pelo Marcelo de Lima Henrique, justamente ali, né, praticamente nos mesmos moldes. Para a Ponte Preta não foi falta, mas contra a Ponte sim. Tá bem irritado, né? Ele até confirma que o resultado condiz com o jogo. O Santos foi melhor, 2 gols marcados, mas a arbitragem é impressionante, né? Sempre na pauta entre os jogadores. Intervalo de jogo, os atletas já no vestiário. Ponte Preta 0, Santos 2, Carlos Corsato. Este é o Wendel Coral. Deixa eu abraçar aqui o Macaquina Mortífera. Os caras não aprendem, palhaçada, ele colocou aqui. O Luiz Simas, não é possível tomar gol do Gil. Eu falei, toma cuidado com a bola aérea. Tem que alguém ajudar ao lado do Risso. Neucilo Cato, Ronaldo Neto. Mais uma goleada vem aí, meu Deus, hein? Paulo César, boa noite. Hoje não vai ser dia de vitória. Ronaldo Neto, ainda pergunta por que não vamos pro estádio. Time nunca engrena, sempre consegue desanimar o torcedor, já foi. O que fazer, Corsato? Precisa se organizar antes de ir o boi com a corda. Edilson Roberto, time errando demais. Edilson Roberto, 15 minutos de bom futebol e depois começaram as falhas. Não lembro a última vez que a Ponte virou um jogo perdendo de 2-0. Então acredito que já posso ir dormir, né? Mas já, Ronaldo. Poxa, Paulo César, qual alteração para o segundo tempo? Reforçar o meio? Trocar o ataque? O Wendel Coral já falou aqui que ele mexeria no time, né, Coral? Sim, principalmente no ataque, né? Dodô e Renato. Já viria com os dois logo de cá. Ia tirar quem? Ó, você não vai gostar muito do que eu vou falar, mas o Matheus Zés, não tô gostando do Matheus Zés no jogo de hoje. Teve realmente a única finalização que levou um pouco mais de perigo, mas observa o 77 da Ponte hoje um pouco desatento em alguns lances, como você narrou também. Além do Matheus Sérgio, tiraria o Iago Dias, manteria o Gabriel Novaes centralizado, viria com o Renato numa ponta e o Dodô na outra para ver se o time consegue um pouco mais de mobilidade. Manteria o Elvis, manteria o meio de campo, porque o Elvis não dá para tirar e quem sabe municiando o Renato numa ponta ou o Dodô na outra e deixando realmente com a posição de centroavante o Gabriel Novaes mais centralizado, Cursado. Eu acho que entra o Iago na vaga do... Entra o Dodô na vaga do Iago já vem pro segundo tempo já. Roberto César Santos, Sérgio Rafael, que horror. Dudu jogando muito adiantado, fica um buraco no meio, diz aqui o Edilson Roberto. O Osmar Dangar dá a letra aqui, ó. Tirar o Sérgio, colocar o Castro. Tirar o Iago, colocar o Vinícius. Ou Vinícius, né? Trocar um Emerson pelo outro, 3. 6 por meia dúzia. E encaixar o Dodô no lugar de qualquer um. São 4 mudanças necessárias, diz ele aqui. Ele mexeria em 4 posições. Neucilo Cato tá ligada com a gente, colocou Elvis é demais. Gente, eu não vou criticar aqui transmissões de outros lugares não, viu? Com todo o respeito que tenho para todos os meus companheiros. Senão daqui a pouco eles podem conectar a gente aqui, né? Deixo para vocês isso, tá? Carlos Lemos Matozinho. Avenida Risso Futebol Clube. Tá pegando no pé do Risso, né? Vamos lá.
o gol da equipe do Santos. O primeiro saiu pela direita, defesa da Ponte. O segundo sim lá pela esquerda, mas o primeiro saiu pela direita, né? Edilson Roberto, Jean Carlos na esquerda, pois já é o segundo jogo seguido ruim do Risso. Edson Cláudio, pelo amor de Deus, mexe no time. O Aparecido Alves tem que voltar com o Dodô no lugar do Matheus Regis. Pessoal participando com a gente aqui na nossa live. Manda mensagem para concorrer à camiseta. A Ponte tá perdendo, mas você, torcedor da Ponte, pode ganhar uma camisa da Ponte no final do jogo. Essa camisa aqui, ó, linha torcedor, exatamente é igual a essa, né, que eu comprei aqui, linha torcedor, R$ 279,90 lá na loja da Macaca. Você pode faturar no fim do jogo. Nome completo, bairro, cidade, no WhatsApp 989-89-3526, mais o print da tela do YouTube. Vamos pro intervalo, voltamos já com o intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. O Santos vence, a Ponte perde. Ponte 0, Santos 2, no Majestoso, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar com a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Tô ao lado aqui do Wendel Coral, estamos apresentando o intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte vai perdendo, o Santos vai vencendo, placar de 2-0. Deixa eu só aproveitar aqui para mandar um abraço pro pessoal que tá com a gente aqui no canal de áudio do site Futebol Interior, da Rádio Futebol Interior, no aplicativo dos canais Futebol Interior e também lá pelo Radiosnet. Muito obrigado, você que está com a gente aqui. Abraçar cidades, Campinas, São Paulo, Santos, tem aparelho conectado em Sorocaba, São José dos Campos, Salvador, na linda Bahia. Oh, que cidade bonita, cidade de Salvador, hein? Curitiba, no Paraná, Brasília, a capital federal, Belém, Limeira, Ribeirão Preto, Guarujá, Joinville, João Pessoa, Taubaté, Bauru, Campo Grande, Paranapanema, Penápolis, Santa Bárbara do Oeste, Guarulhos, Estrela do Oeste, você de Jaboatão do Guararapes. Conhece Jaboatão do Guararapes, Coral? Não conheço. No Pernambuco. Obrigado aí pela audiência, tá? Cotia, você que tá com aplicativo aí em Juazeiro do Norte, do Ceará, esse abraço vai pra você, tá? Você em Uruburetama, no Ceará, Rio Claro, Cambé, no Paraná, Tangala da Serra, no Mato Grosso, São José do Rio Pardo, São Paulo, Varginha, Itajaí, Bebedouro, Assis, Franca, Sumaré, Osasco, Maringá, Pedreira,
São José, Itanhaém, Cuiabá, no Mato Grosso. Faltou a sua cidade aqui, você tá me ouvindo pelo aplicativo, eu não falei de você, manda pra cá, 19 989 89 35 26. Obrigado você que tá com a gente no FM. O futebol pelo rádio é muito mais gostoso, né? Em 87,9, você ligado na Valinhos FM, a voz da nossa gente pra toda Valinhos. Obrigado você que tá conosco aí no FM. Manda mensagem, lembrando que amanhã tem Jornal Bom Dia a partir das 8 horas da manhã, o quadro Chutou é Gol, falando mais desse jogo Ponte Preta e Santos. Por enquanto o Santos vence 2-0. Coral, e aí? Fala do jogo. Santos vence, a Ponte perde pelo placar de 2-0. O que fazer para reverter esse placar, hein, Coral? Mudar a postura e ter mais atenção nas bolas aéreas quando o Santos fizer cruzamentos, né? Porque já tá até feio e todo time que vai jogar contra a Ponte Preta já sabendo dessa deficiência da Ponte Preta que é na sua zaga. A bola aérea praticamente não existe para a Ponte Preta. Luiz Aquim também muito mal em todos os cruzamentos que vai na área do goleiro Pedro Rocha. O Sérgio Rafael também tomando decisões erradas, para falar a verdade, e trazendo até para quem nos acompanha, viu, Corsato? Eu sei que você gosta bastante de números, um pouco de estatísticas aqui do primeiro tempo. Posse de bola, a Ponte começou melhor, depois o Santos conseguiu virar, né? 52% pro Peixe contra 48% da Macaca. A Ponte finalizou mais, finalizou 7 vezes, mas uma em direção ao gol do João Paulo, foi na finalização fraquinha do Matheus Edis. João Paulo também bem colocado, conseguiu fazer a defesa. 2 finalizações para fora e 5 bloqueadas. O Santos, 3 chutes, 3 em direção ao gol. Desses 3, 2 balançaram as redes. É a tal da efetividade, né? O Santos muito efetivo desde que consegue acertar o alvo do goleiro da Ponte Preta. A única que não entrou foi no chute do Otero, naquele desvio ali com a ponta dos dedos do goleiro Pedro Rocha, mas as outras 2 acabou morrendo no fundo da rede. Escanteios tivemos 5, 2 do Peixe, 3 para a Ponte. A Ponte fez 2 faltas, 4 da equipe do Santos. E detalhe, hein, até aqui nenhum cartão amarelo assinalado pelo árbitro cearense Marcelo de Lima Henrique. Teve uma falta forte ali do Luiz Aquim para cima do Otero, que nós até comentamos na hora que se o árbitro quisesse poderia dar amarelo, não entendeu assim. Então, sem advertências, até agora todas verbais. E lembrando também para você que nos acompanha que o Elvis saiu muito irritado de campo, criticando a atuação do Marcelo de Lima Henrique no critério das faltas ou no não critério, né? Segundo o camisa 10 da Ponte, o critério é para quando a falta é da Ponte, um critério mais rigoroso, e quando é a equipe do Santos cometendo a falta e a Ponte sofrendo, o critério é outro, um pouco mais brando, segundo o Elvis, jogador da Ponte Preta. Então o panorama é esse, né? 2-0 pro Santos. Tô na expectativa de ver se a Ponte Preta volta com mudanças, mas além das mudanças, eu tô na expectativa de ver qual vai ser a postura da Macaca já no início da etapa complementar, porque se não for diferente, a gente já sabe que serão mais 45 minutos onde o Santos terá domínio e bem possivelmente pode ampliar o marcador, já está em 2-0. E é bom lembrar também, né, Corsato, que enquanto nós pudemos ouvir as entrevistas pós primeiro tempo, estava notório, né? Estava nítido ali a torcida da Ponte criticando e muito o desempenho do time durante os primeiros 45 minutos, meu caro Carlos Corsato. O Wendel Coral, prepara o banco aí, porque o Wilson da Rocha quer saber o banco de reservas da Ponte. E ele tá pegando no pé aqui do Matheus Edis. Gente, a Ponte deu um chute no gol, foi do Matheus Edis, e teve um outro chute cruzado do Matheus Edis. Acho que tirar o Matheus Edis não seria uma boa não, mas tudo bem. Vai o banco da Ponte pro Wilson da Rocha. Vamos lá, por posição, Luan Ribeiro pro gol, Edson, Joilson e Castro, zagueiros, Dodô, atacante, Jean Carlos, lateral esquerdo, Guilherme Belé, atacante, Emerson, volante, Renato, atacante, Ramon Carvalho e Lucas Bochecha, volantes, e o Vinícius, atacante. Os times já voltaram, já confirmam se teremos mudanças. Tô vendo todo mundo ali, viu, Coral? A Ponte, o Santos eu não sei, né? Um erro pra mim, se isso for verdade. Mas o Dodô parece que não volta não, Brigatti vai manter o mesmo time. Vai começar o jogo no segundo tempo, fim do intervalo do jogo, 10 da noite, mais 33 minutos, posse de bola da Ponte, o Gabriel Novaes vai tocar nela, apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. Carlos Corsato.
E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Aliás, faz 10 dias que eu não faço um treininho, cara. Rapaz, tô sentindo falta. Não tenho mais visto os seus posts do treino, viu? Rapaz, o Marcelo colocou fios, né? Colocou mais 5.000 fios. E ele é meu parceiro nas corridas e eu... Aí você fica solo, fica triste. Parece que dá uma... desanima, sabe? Sei bem. E aí o time perde também, sabe? Sei lá. Nada ajuda, né? Não, nada ajuda. Tá difícil. Já foi melhor, hein, Corsato? Já, mas lógico. Isso quando o tempo passa, ô Wendel Coral. Passa rápido, bola pra Ponte. A Ponte não mexeu, posso garantir. O Santos só aquela do primeiro tempo, viu, Coral? Exatamente. Bola pra Ponte lá pelo setor de ponta direita, bola pra Matheus Regis. Pegou ali no braço do jogador da equipe do Peixe, hein? Pegou no braço do jogador do Peixe. O árbitro tá parando para marcar a falta. É falta pra Ponte, Coral. Bateu no braço do João Schmidt, né? No cruzamento ali da Ponte Preta. A falta foi marcada. Quem sabe agora, no início do segundo tempo, lado direito, Elvis na bola e só confirmando. O Santos apenas com a alteração do primeiro tempo. O Patrick no lugar do Guilherme lesionado. A Macaca é a mesma da primeira etapa, Corsato? O pessoal aqui tava pedindo mudanças, sim, mas o Brigatti não mexeu, não. E quem manda é o Brigatti. Eu queria ver o Deodon no segundo tempo. Bola pra Ponte, é o capitão da Macaca. Eu tenho um 10, Elvis. Vem ele pra fazer a cobrança na falta pra Ponte. Vem ele pra fazer a cobrança na falta pra Macaca. Quem sabe o primeiro gol pra tentar diminuir o prejuízo no Majestoso. O Santos vence, a Ponte perde 2-0. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça, pega o goleiro. João Paulo fraquinho, subiu ali o jogador da Ponte, João Paulo, foi pra ela, fez a defesa, Coral. Era o Gabriel Novaes, o cruzamento ali do Elvis na direção, na cabeça do Gabriel Novaes, mas testa fraco, bem posicionado, faz a defesa, João Paulo. Comecinho do segundo tempo, Santos 2-0. O João Lemírio Neto colocou aqui, precisava fazer 4 alterações. O Marco João Carvalho, Brigatti quer agradar os corneteiros e armou o time muito aberto. O Santos não é um timinho, não. Roberto César Santos, Igor Inocêncio, péssimo. Pelo amor de Deus, mexe nesse time. Tá pedindo aqui o Edson Cláudio. Mas o treineiro não mexeu não, viu, Edson? Não mexeu, não. Bola pra Ponte, aqui pelo meio. Emerson Santos, toca a bola pro Elvis. Elvis toca a bola pra Igor. Igor na ponta, perdeu. Era o Matheus Zete que estava por ali. Bola volta pro Santos. João Schmidt, vem. Briga ali o Iago. O Iago brigou com o João. A bola voltou aqui pelo meio. Bola pra Pituca. Pituca trabalha a bola pra JP Sherman. Vem o camisa número 44 da equipe do Peixe. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás pro experiente Gil. O Gil que fez o gol aí, mas foi ajudado pelo zagueiro, pelo Risso, né? A bola pegou no Risso. E aí, bateu na trave para entrar dentro do gol da Ponte. 1-0 pro Peixe naquele momento. 16 é o primeiro tempo. Aí a 21, o segundo gol do Peixe, gol do Juliano. Ponte agora defendendo o gol da linha do trem. Atacando pro gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Hakim toca a bola aqui pro goleirão da Ponte. O Pedro Rocha. Todo de amarelo, o goleiro da Ponte. Volta a bola aqui pro boliviano Luiz Hakim, que deve ser convocado para a seleção da Bolívia para disputar a Copa América 2024. Vai desfalcar a Ponte nos próximos 30 dias. Bola volta aqui um pouco mais atrás. Bola para Joaquim. Joaquim para João Paulo. 3 minutos, 30 segundos. É segundo tempo de jogo. 2 para a equipe do Santos, 0 para a Ponte do Majestoso. Ixi, pegou ali na cara do cinegrafista, hein? Tirou até o fone, rapaz. Machucou o cinegrafista, hein? Essa se tá desatento dói. Daqui a pouco tem o Merchando bem, viu, Coral? Já. Bola pro Elvis. Elvis tocou pra Gabriel Novaes, quer passar no meio do jogador do Santos. Aí não dá, né, Novaes? Aí não dá, né? O Novaes fez bons jogos com a camisa da Ponte, mas hoje não tá jogando nada também o tal do Novaes, hein? Bola aqui pra equipe do Peixe. Ganha a bola o time da Ponte, ganha com falta. Segundo o árbitro, o jogo tá parado. Falta pra equipe do Santos fazer a cobrança. Jogo tá parado. Ô Coral, se eu quiser ver a sua cara, a sua lata, o seu rosto na tela da TV, como é que eu faço, hein, Coral? No 8.1, viu, Corsato? Na TV digital, se você tiver a anteninha na nossa casa, a Rede Família, das 7 às 7h30 da noite, eu não tenho. No Esporte no Ar. Já que você não tem, não tenho. Você pode acessar no site rftv.com.br, lá passa a programação ao vivo, a programação 24 horas, viu, Corsato? É verdade, pelo site? Opa, pelo site. É isso aí, a Rede Família. E tem mais um detalhe, já que você deu essa liberdade, no YouTube, no canal RFTV, você acompanha a programação. Mas no caso do esporte, o YouTube não fica o programa ao vivo, porque evidentemente no esporte nós usamos imagens de outras emissoras que acabam cedendo,
E como não podem essas imagens ir para meios digitais, como o YouTube é um meio disso, a gente não passa o programa ao vivo no YouTube. Por isso eu comentei, 8 no digital ou através do site, mas se você quiser ver qualquer outro programa da casa, pode colocar no YouTube que lá vai estar ao vivo. Legal, esse Wendel Coral, ele é família, é futebol interior também. Vai ter entrevista do Brigatti hoje? Na teoria, viu? Mas Você não quer perguntar lá pra assessoria? Eu já sei a resposta, deve ter. Bola pra equipe da Ponte, vem Dudu, ganhou essa bola pra equipe da Macaca, levou um tapa nas orelhas ali o Dudu. A bola, rapaz, mas não o gostou, Otero, não, hein? Duas vezes o Otero, deu ali na cabeça do Dudu, e aí depois de novo, aí o Dudu foi tirar satisfação com ele. Pelo que não goteou muito não, hein? O baixinho é folgado, né, cara? Esse Otero deixa 2 vezes o braço ali na orelha do Dudu Vieira, que sofre a falta, depois levanta pra tirar satisfação. Clima tranquilo agora. Falta já cobrada, 2-0, Corsato. Já levou um supapo na orelha também ou não? Vários, da minha mãe quando eu era criança. Bola ali pro Rio. Olha lá o Otero de novo. Ele tá louco pra tomar cartão. Bola aqui pra equipe do Peixe. Vem ali o Juliano. É bom jogador, Juliano. E caiu o zagueiro da Ponte, jogador da Ponte, o Emerson Santos. A bola voltou aqui pelo meio. Trabalha a bola pro Xermão. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, foi o Juliano que bateu errado, a bola voltou pro Peixe, levantou, tocou na boca do gol, Pedrão esticou o bração assim, ó, e tirou essa bola, voltou pra Ponte, Elvis faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Gabriel Novaes, pôs a bola na frente, por baixo chega a zaga do Peixe. Eu achei que o Gabriel tava impedido, o Joaquim ganhou na corrida dele. O Joaquim. Gabriel colocou na frente, o Joaquim veio na disposição e ganhou, hein, Coral? Pois é, adiantou muito o Gabriel Novaes, né? Não estava impedido, pelo menos não entendeu assim o auxiliar Nailton Júnior de Souza Oliveira. É escanteio para Macaca, Elvis na bola lá pela ponta esquerda. Bola para a equipe da Macaca, escanteio para Ponte, é o 4º escanteio para Ponte no jogo, primeiro no segundo tempo. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Sérgio Rafael pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Na marca de 7 minutos passados do segundo tempo, eu tenho um 10, Elvis, cobrança de escanteio, assistência, Sérgio Rafael. Testa na bola do zagueirão da Ponte pra fazer o primeiro gol dele com a camisa da Macaca na temporada. Ele que veio do Nova Iguaçu, foi vice-campeão carioca, Sérgio Rafael, criticado pelo narrador aqui, criticado pelo torcedor nas redes sociais. Sérgio Rafael, meia dúzia, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Diminui a Ponte no comecinho do segundo tempo. Ponte 1, Santos 2. Goleirão João Paulo, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte. O gol do Sérgio Rafael. Printa a tela aí, Coral. Para quem sabe começar a reação da Ponte Preta no segundo tempo. Elvis, camisa 10. Cobra escanteio fechado. Sérgio Rafael de cabeça. Conta com desvio do zagueiro Joaquim. A bola vai morrer no fundo da rede. João Paulo nada pôde fazer. Desconta o placar a Ponte Preta no Majestoso. 5ª assistência do Elvis na temporada. Tá no placar do estádio Moisés Zucarelli. Ponte Preta 1, Sérgio Rafael de cabeça. Santos 2. Escanteio para a equipe do Peixe. Bola na grande área. Levantamento na boca do gol. Zaga tira, a bola voltou pro Juliano. Vai quem mandar e bateu pro gol para fora. Passe, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Outro jogo agora, hein? Só não dá bobeira aí pra tentar pelo menos buscar o gol de empate. Sérgio Rafael toca a bola pro Riz. Meu Deus. Isso vai sair já, viu? Anota aí, ó. Brigatti já pede tá dando toque pra aí. ele. Agora, os jogadores estão pedindo pênalti, rapaz. Nada, nem bateu na mão do Sérgio Rafael, não sei do Iago Dias depois, mas já mandou seguir. Mas tava muito próximo dele, não tem o que fazer, né, cara? Pois é. E o detalhe, viu, Corsato? Evidentemente, após o gol da Ponte Preta, a torcida se levanta e começa a ficar um pouco mais animada no Majestoso. Quem sabe, torcedor empurrando
a Ponte Preta pro segundo gol, consequentemente do empate. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, era o Elvis, tenta a bola aqui pro Matheus Regis, melhor pra zaga da equipe do Peixe, melhor pra zaga do Santos que tira. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 10 minutos, 10 passados deste segundo tempo. 35 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Te contei não, Série B, Campeonato Brasileiro, quinta rodada. A Ponte perde, o Santos vence. 2 pro Peixe, 1 pra Ponte, vem Santos. Bola aqui pro campo de ataque, bola na grande área. Toque na boca do gol, sai do gol, goleirão para ficar com ela o Pedro Rocha. Pega o goleiro da Ponte, Ponte tem que ficar esperto aí nesse ataque do Peixe. Eu confirmo, quinta rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, a Ponte descontou há pouco com o Sérgio Rafael de cabeça. Ponte 1, Santos 2, é o 6º gol da Ponte no Campeonato Brasileiro da Série B. O 3º gol que toma o Santos na Bezona. Valinhos FM 87.9. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Vem comigo, torcedor. Estou ao lado do Wendel Coral. Ao seu lado também, torcedor. Mesa de áudio e vídeo lá do Felipe Marques. O Alexandre Cristiano mandou aqui, ó. Deixa eu ver esse ataque aqui, se vai dar alguma coisa. O jogador do Santos vai correr atrás da bola. Pode. Aí o Matheus Regis vai na bola. O Wendel mandou eu vou. Tá dizendo aqui, ó. Goleiro falhou de novo. Vamos parar de passar pano. Elvis é gordo, mas é o único que salva. Você achou que ele falhou no gol, o goleiro da Ponte? Não, no não segundo achei. gol? Não, na narração eu falo que ele espalma a bola pro meio do gol. E quem falhar, no caso, falhou o João Paulo agora, né? Saiu mal, saiu catando borboletas ali. O Sérgio Rafael conseguiu cabecear, teve o desvio, mas se o goleiro ficar quietinho no gol, tinha defendido, saiu mal. Esse sim falhou no gol ali, o goleiro João Paulo da equipe do Santos, que já não vem em lua de mel com o torcedor do Santos, viu? Muito pelo contrário. Neuri Menezes, tá ligado com a gente. Carlos Lemos Matozinho, Félix S47. Segundo tempo fica eletrizante, pois a Ponte entra no jogo com esse gol. Valeu, Félix, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Nem lateral ele é. O Edilson, deve estar respondendo aqui. Bola para a equipe da Ponte. Olha o Sérgio Rafael, hein? Rapaz, deixou o Severino Francisco. Esse brigate é uma piada. Severino, tá bom, vai. Bola aqui para a equipe do Peixe. Bola para o Santos. Levantamento aqui na grande área. Sobe Gabriel Risso para tirar dali. A bola volta aqui pelo meio. Bola para Sherman. Sherman toca a bola para Juliano. Juliano tocou para Pituca. Perna esquerda, bateu pro gol. Passe, vai embora. Meu Deus, que susto. Que susto. Pegou ali no jogador da Ponte, hein? Pegou. Se vai pro gol já era, porque o Pedro Rocha, ó, era espectador, viu, Coral? Escanteio. Batida muito perigosa do Diego Pituca com a perna esquerda. Agora o Pedro Rocha já estava vendido. Apenas olhou a bola passar do lado da trave direita do arqueiro Ponte Pretano. Teve o desvio. Escanteio pro Santos, que não tem pressa alguma. Gonzalo Escobar na bola. Vem Escobar. Será que o torcedor que tá xingando ele tá falando na língua do Escobar? Escobar pra bola. Vem ele pro cruzamento. Levantou o segundo pau. Toca de cabeça pra fora. Passa e vai embora. A linha de fundo foi o Joaquim que subiu. Ela saiu, foi embora. A linha de fundo, tiro de volta pro Pedro Rocha fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Último jogo entre Ponte Preta e Santos. Vitória do Santos, 3-1 na Vila Belmiro. O Elvis fez o gol da Ponte de pênalti naquela oportunidade. No primeiro tempo o Santos enfiou 3-0. E a Ponte no segundo tempo deu uma melhorada, uma clareada. Foi o jogo que o Risso, aliás, estreia no time da Macaca no segundo tempo. Vem ele, Risso pra bola, cruzamento na boca do gol. Sobe a zaga pra tirar. Bola volta pro Elvis. Vem essa bola aqui pra equipe da Ponte. Trabalha a bola pra Emerson Santos. Emerson Santos para Luísa Raquim. Vem o boliviano, zagueiro da Ponte, pra Igor Inocêncio.
Se livrou da bola também, né? Vamos combinar, né? Uma displicência absurda. Vamos combinar que ele se livra da bola, a bola fica aqui na ponta direita. Vai lá no YouTube, Futebol Interior, dá aquela moral pra gente. Clica lá no sininho, dá aquela moral. Obrigado você que tá com a gente também no canal de áudio, no site futebolinterior.com.br/rádio, no Radiosnet, no TuneIn. Você que tá com a gente na Valinhos FM em 87,9. Amanhã tem o Jornal Bom Dia, hein? 8 da manhã com a Isabela. 8h20 tem o Chutou é Gol, de segunda a sexta, direto da redação do portal Futebol Interior. Você acordando cedo, bem informado. Bola para Gabriel Risso. Ganhou, trabalhou, lindo. Passe para o Iago Dias. Tá na ponta, Matheus Regis está na grande área. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Matheus de bicicleta para fora. Belo domínio do Regis. O nosso 77, mas ela saiu, foi embora na linha de fundo, Coral. Pois é, tava tudo valendo. O cruzamento legal do Iago Dias, domina com o peito e na bicicleta. Matheus Regis manda pra fora, um lance de perigo. A bola passa longe, é verdade, né? Pegou ali bem na orelha da bola. A bola não tem orelha, mas no linguajar do futebol a gente costuma dizer dessa forma. Matheus Regis também não precisava dar uma bicicleta, né? Pelo amor de Deus. Podia dominar ali, porque o Gil já tava sozinho. E o Gil tava reclamando, né? Tava reclamando que ele teria tocado com a mão na bola, né? Com todo respeito, poderia fazer o gol, mas qual que era a chance mínima, pô? Falta cabeça às vezes também, viu, Corsar? Bola rolando no segundo tempo, 13 minutos, o Paysandu com um jogador a menos vai vencendo o Goiás por 1-0. O gol foi do Nicolas, ex-Goiás também, né? Ele que saiu do Paysandu foi pro Goiás, depois foi pro Ceará, e aí agora tá lá no Paysandu, fez gol. 1-0. O Ceará tá vencendo o Amazonas por 2-0. Brusque e Operário empataram mais cedo 0-0. América, Mirassol também 0-0. O Ituano conseguiu a primeira vitória no campeonato. Venceu o Sport, que perdeu a primeira. 1 pro Ituano, 0 pro Sport. Aliás, encontros de rubro-negros neste jogo aqui. Ontem, Avaí 2, CRB 1. Vila Nova 2, Novo Horizontino 1. Guarani 1, Guarani 0, Coritiba 1, ou Coritiba 1, Guarani 0, Botafogo e Chapecoense 0-0. Lembrando que a Chape, próximo adversário da Ponte, 4 da tarde no domingo, com cobertura aqui da Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato narra, o Wendel Coral e eu estaremos aqui. Jornada esportiva, volta pra Ponte, Alves pra colocar a bola na grande área, Hakim, toque de cabeça pra trás, chega a zaga do Santos, tira. Ele poderia ter golpeado pro gol, mas quis fazer a assistência. Zaga do Santos tirou escanteio. Escanteio pra Ponte. Escanteio pra Macaca, é o segundo escanteio pra Ponte no segundo tempo, Coral. E todo lance de perigo, a bola passa pelos pés do Elvis. Cruzamento perfeito na segunda trave. Luiz Hakim tenta jogar pra intermediária da área. A bola sai, escanteio, Elvis na bola. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Peixe pra tirar. Sobe a zaga do Santos pra tirar, tira a zaga do Santos. Bola volta aqui pra lateral pra equipe da Ponte. Vem Gabriel Risso pra fazer a cobrança. Ele toca a bola aqui pra Dudu Vieira. O Dudu vira o jogo, toca a bola lá pra Luiz Hakim. Teve dificuldades pra dominar a bola no começo, mas agora ele põe ela no chão, domina, sai jogando pra Ponte. Toca a bola pra Dudu. Dudu fez o passe. Era ali pro Iago Dias, o Iago Dias não teve o domínio. A bola acabou ficando ali pro time do Santos fazer a cobrança. João Paulo trabalha a bola aqui pelo meio. Na minha marcação aqui, a produção tá marcando 9 escanteios, mas eu tenho 8. Vou até confirmar aqui, 4 pra Ponte, 4 pro Peixe. Deixa eu ver aqui nos números do jogo, 8. 8, viu, produção? 8. Bola pra Ponte, olha o Elvis, cavadinha do Elvis, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, vem Gabriel. Chega a zaga da equipe do Peixe pra tirar. São 9, viu, Corsato? A Ponte já teve 5 e o Santos 4. Aqui, ó. Na minha marcação, 4 e 4. Estranho. Pois é. Bola aqui. Na minha também tinha 4. Mas bora então. Então a produção tava certa. Produção, desculpa. Mete 9 lá então. A Ponte teve 2 agora no segundo tempo. Um pela ponta esquerda e outro pela ponta direita. E 3 no segundo tempo, é verdade. Então são 9, tá certo. A produção tá certa e o Corsato tá errado. E aqui também tá errado, tá? Bola aqui pra equipe do Santos. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, tira. Patrick, rapaz. Olha ele aí. Primeira vez que você fala o nome dele. Pegou. E ele tá no jogo desde o primeiro tempo, hein? Pois é. Escanteio pro Peixe. Sobe o número de escanteios aí. Agora 10. Escanteio pro Peixe, cara. Gonzalo Escobar na bola sem pressa alguma. O argentino lá pela ponta esquerda. Pega a bola, acaricia, coloca ali na linha.
É claro, o Santos com a vantagem, 20 do segundo tempo, não tem pressa alguma. Bola aérea de novo na defesa da Ponte Preta, Corsato. O Morelos está na grande área, a zaga do Peixe também por lá, o Gil também, levantamento na boca do gol, Gil de cabeça, chega a zaga da Ponte, tira. Aí vem o Iago, tirou como deu, bola voltou aqui pela direita, bola pro Sherman, Elvis vem na marcação pra cima dele, o Elvis pede para que o Matheus Regis marque o Pituca. E ele toca essa bola aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Edilson Roberto, o time se ajustou, só não pode falhar mais. Nelson Letrinta Júnior, Ponte melhorou bem nesse segundo tempo. Amém. O Félix, 47, jogo bom. Jolimino Neto, eu sinto que temos poucos macacos de verdade, pois não podemos sair atrás no placar que os cornetas já começam a tocar. Sou macaco desde 1970. Ah, João, a gente conhece a torcida da Ponte, né? A torcida da Ponte é exigente como tem que ser. Bola aqui pro campo de ataque, diminui o Amazonas, hein? Diego Torres. Foi pra rede o argentino. Amazonas 1, Ceará 2. Em Fortaleza, no Ceará. Bola pra equipe da Ponte. Passamos de 20. O Felipe Marques meteu o dedo no botão e marcou 20 minutos passados do segundo tempo. 25 para terminar o jogo. Bola aqui na ponta direita pra Igor Inocêncio. Vem pro cruzamento. Foi travado na hora do agora pelo Patrick. Ele tenta fazer o cruzamento de novo. Patrick de novo. Precisa mudar o Brigatti, hein? Patrick de novo, chega pra tirar, a bola volta, vem ali o Otero, ganha essa bola, o Risso ganhou, ali eles um entende a língua do outro, né? Aí vem o Risso vem, Sherman na marcação, toca a bola na ponta, ganhou pro Santos, bola ali pro Pituca pra Schmidt na ponta, bola ali pro Juliano na ponta esquerda, trabalha a bola pra equipe do Peixe, bota essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pra João Schmidt na ponta esquerda para Escobar volta essa bola aqui pelo meio, trabalha a bola na ponta, bola ali pro Patrick, ele volta a bola para Escobar para Patrick recebeu ali do Juliano, vem para fazer o cruzamento, Escobar passou, pediu, ele fez o passe na cavadinha, bola para Sérgio Rafael, fez o gol da Ponte a 6 minutos de cabeça no segundo tempo, aí chegou o Igor Inocêncio, dá um bico, tira, joga a bola para lateral, e vem ele aí, hein? Dodô aí, já a primeira alteração do professor Brigatti. Quem você tiraria, Corsato? Iago Dias, bola ali na ponta esquerda, trabalha a bola no time do Santos, bola para Escobar vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, levantamento na boca do gol, passa, vai embora, não vai sair nem para a linha de fundo, saiu para lateral. É lateral para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança, vai ter substituição. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bom, como eu disse aqui, o Amazonas diminuiu, né? Com o Diego Torres, 2 pro Ceará, 1 pro Amazonas. Paysandu vai vencendo o Goiás por 1-0, jogos já no segundo tempo. O Santos também vai mexer. Daqui a pouquinho o Wendel Coral com tranquilidade, viu, Wendel? Beleza. Pode ficar tranquilo aí, não tem pressa não, tá? Daqui a pouco você traz todas as alterações no time do Peixe e também no time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, participando, mandando mensagem pra gente. Lembrando que a Ponte tá perdendo, mas você, torcedor, pode ganhar, hein? Uma camisa oficial da Macaca, tá? O sorteio no final do jogo, na abertura já do fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Participa, manda mensagem 19 989 89 35 26. É lateral pra equipe do Peixe fazer a cobrança na grande área. Não tem ninguém da Ponte, não pega! Mudou! Não pega ali. O Morelos, acho que era ele que estava na bola. O Pedro Rocha foi para ela, fez a defesa, mas ninguém foi para a bola, hein? Era o William Bigode. Nossa senhora, o William Bigode que entrou no segundo tempo. Exato, acabou de entrar. Vamos começar pelo Santos. As mudanças, Morelos com a 30 foi embora. Entra o 27, o William Bigode. Certo. Outra mudança no Peixe, 22, Otero também já saiu para a entrada do 42, o Wesley Patati, garoto da base do Santos. Então Otero e Morelos foram embora para a entrada de Wesley Patati e William Bigode. Na Ponte Preta,
O senhor errou, viu? Foi embora o Matheus Regis com a 77, entrou o 7 Dodô. Matheus Regis foi embora, número 7 Dodô já em campo. Eu não sei se fui eu que errei ou se foi o Brigatti, vamos ver depois do fim do jogo, né? Porque eu falei que eu tiraria o Iago. Pô, o Matheus foi o cara que no primeiro tempo que deu chute pro gol e deu perigo pro time do Santos, né? Saiu, mas tudo bem. Tomara que eu esteja errado e o Iago vá pra rede, espero. Bola aqui pra equipe da Ponte, Gabriel Novaes ganhou no corpo. A bola acabou saindo pra lateral. O auxiliar ali, o auxiliar número 2 acabou anotando lateral pra equipe da Ponte. Lateral cobrado. O auxiliar número 2, quem é ele? Corsato, é o Luiz Carlos de França Costa. Ele mora em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Vem, Santos! Passou o Patati! Passou o Patati, não é Patati, é Patatá. Passou o Patatá, não é Patati. Tio William pedindo bola ali. Oi. Você gosta mais do Patati ou do Patatá? Eu gosto dos dois. Não, escolhe um. Não, eu gosto dos dois. Ah, vai ficar em cima do muro. Vou saber lá eu qual que é um, qual que é Se outro. você quer sorrir é com o Patati. Se você quer brincar é com o Patatá. E se você quer sorrir e brincar, Patati e Patatá. Meu Deus. Minha nossa 11 da noite. Você assistiu? Não peguei. Eu não lembrava mais dessa musiquinha, não. Você quer que eu canto? Melhor não. Melhor não, nós estamos perdendo, né? Macaca tá tomando o pau do peixe aqui do Majestoso. Aliás, lembrando, hein, que a Ponte tá perdendo invencibilidade no ano no estádio. Até agora, 8 jogos, 2 vitórias, 6 empates. A Ponte não havia perdido ainda no campeonato. No Majestoso, claro, só dois jogos, mas não havia perdido no ano. Campeonato Paulista e Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Portanto, o Brigatti fez a primeira alteração a 24 minutos do segundo tempo. Nos 2 últimos jogos, ele fez as 5 substituições. Nos 2 primeiros só usou 3. Agora só uma. Igor Inocêncio toca a bola para Elvis. Elvis de primeira para o Inocêncio. Patrick. No peito foi bem lá o Patrick agora e ganha a bola para a equipe do Peixe. Trabalha a bola aqui na ponta, a bola para Gonzalo Escobar. Escobar volta essa bola aqui um pouco mais atrás para João Schmidt. Schmidt toca a bola na ponta, bola ali para o Juliano. Juliano tem o Wesley pedindo aqui um pouco mais à frente. Ele já trabalha essa bola, bola para Escobar. Escobar voltou, trabalhou, bola para Juliano. Juliano para Schmidt. Schmidt pede essa bola aqui na ponta, já passa aqui o camisa número 44, o Sherman. O passe é para o Wesley, vem o Wesley na ponta esquerda. Fez a finta, trouxe a bola pro meio. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, bate ali. A bola pega no braço do jogador da Ponte, mas estava muito próximo, né? É aquela jogada que eu falo que o jogador procura, o jogador adversário, ele procura o braço do zagueiro. E aí, cara, se for dar pênalti em todo esse lance, olha lá, ele tá procurando o braço do zagueiro. Tá procurando o braço do zagueiro. Mas, era o Coral, Patati, né? eu quero te ouvir, Coral. Pra mim não foi pênalti não, justamente pelo seu argumento, né? Se for marcar a penalidade máxima nesse lance, ele tá ouvindo o VAR ali, evidentemente que precisa da checagem, ele vai dar uns 4 pênaltis por jogo, né? Já mandou seguir, não entendeu como uma ação voluntária, né, do jogador da Ponte Preta, era o Wesley Patati. Não tô gostando da Ponte, viu, Corsato? Pra mim, depois do gol, a Ponte não que tenha recuado, mas encontrando muitas dificuldades para conseguir chegar no ataque. Entendo o Brigatti colocar o Dodô, uma alteração certa, mas no momento errado. Para mim já era ter colocado o camisa 7 antes. E tá na hora também do Brigatti mexer no meio campo, né? O Santos tendo muita facilidade nesse setor, chegando mais com mais frequência ao ataque, e a Ponte Preta não consegue sair pro jogo, melhor dizendo. Tá na hora do Brigatti mexer mais. Uma alteração é pouco, já vejo outros jogadores posicionados ali para entrar. Se eu não estiver enganado, é o Emerson, camisa 18, xará do Emerson Santos, que está em campo. Já eu te confirmo, Corsato. Entrou em todos os jogos da Ponte Preta. A bola ali pela direita, trabalha a bola com o Igor. Igor fez a finta, vira, trabalha a bola na ponta, a bola para Dodô. Vem o Dodô, tem 2 gols com a camisa na Ponte. Fez o gol de empate contra o Operário. A zaga da equipe do Peixe chega para tirar a bola, volta para João Schmidt. Schmidt toca a bola ali na ponta para Pituca. Pituca faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui no meio. Virou para William Bigode. Você investiria em algum evento que o William te pedisse, ou Coral, é melhor não? Não, primeiro que eu não tenho a quantidade de moedas que o Gustavo Scarpa tinha, né? E segundo que o pouco que eu tenho também não iria na onda dele não, e você?
Eu não tenho dinheiro, né? Não. O William Bigode, mudou, que começou aqui em Campinas, hein? Pois é. É jogador, começou na base do Guarani. Agora tira. Vai embora o seu Elvis, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá, 2 mudanças da Ponte Preta. O Emerson Santos vai embora com a 8. E entrou o Emerson Santos, mas que é chamado aqui na Macaca apenas de Emerson. E quem também vai embora, não tá com uma cara boa ali não, hein? É o Elvis, camisa 10, vai saindo para a entrada do 16, Jean Carlos. Elvis vai embora com a 10, 16, Jean Carlos já em campo. E eu te pergunto, quem é que vai armar esse time, Corsato? Jean Carlos e Dodô. Jean Carlos e Dodô. O Jean Carlos vem, ele vem entrando numa segunda linha, né? Vamos ver se o Brigatti daqui a pouco vai tirar o Risso. Vamos aguardar para ver, mas contra o Operário ele fez isso. O Jean Carlos vem entrando numa segunda linha e volta, entra numa segunda linha. Aí o Dodô vai ser o armador desse time da Ponte. Bola aqui pro Gabriel Novaes, que não faz um bom jogo também, hein? Todo mundo falando aí. O Elvis, por exemplo, eu não teria tirado o Elvis, não. Cara, a Ponte pode até empatar o jogo, mas 2 substituições aí para mim do Brigatti erradas. Matheus Regis e Elvis, eu não teria tirado. Não teria tirado os 2. No primeiro tempo eu falei que o Matheus Regis não estava muito bem, mas entendo que no jogo de hoje ele tem aparecido mais do que o Iago Dias. E o Elvis, claro, não sei se é por desgaste, alguma lesão. Lesão não é porque ele saiu normal, mas o Brigatti pode dar essa justificativa na coletiva depois, que foi um desgaste, né? Mas, sei lá, jogou os 90 minutos contra o Operário, entendo que é o único meia de criação de ofício que tem nesse elenco da Macaca. Eu não tiraria também nenhum dos 2, viu, Corsato? Agora a Ponte com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Aquim, Sérgio Rafael e Risso, a zaga mesma. Dudu Vieira, saiu o Emerson Santos, entrou o Emerson e o Dodô. O atacão Iago, Gabriel e o Jean Carlos. Ponte vem, bola do Risso. Aí o Risso ficou pedindo falta. O árbitro não deu Pituca. O Pituca não alivia não, hein? Aí o Risso foi na bola. A bola voltou ali pro Wesley Patati. Volta essa bola aqui pelo meio. Bola pra Sherman. Sherman toca a bola ali na ponta. Voltou a bola pro Pituca. Pituca tenta fazer o passe. A zaga da Ponte chega pra tirar. O Jean Carlos ganhou essa bola pra Ponte. Toca a bola aqui pra Dudu Vieira. Sentiu ali o Gabriel Risso, hein? Santos vai mudar. Bola voltou aqui pelo meio. 2 jogadores ali na beirada do campo já. As últimas alterações do Carilli. Bola aqui pelo meio. O Marcelo insiste em dizer que é Carrilli, mas não é Carrilli não, viu, Marcelo? É Carilli. Meu mano, tá ouvindo a gente por lá. Bola para Jean Carlos, passou pelo primeiro, fez o passe, tenta tocar, bola pro Dodô. Dodô ganhou essa bola pra Ponte, mas o árbitro pega para marcar a falta. Falta em cima do Juliano, o jogo tá parado. Falta para a equipe do Peixe fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa! Chegamos a 32 minutos. 32 minutos passados deste segundo tempo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro de Futebol, quinta rodada. Santos vence, a Ponte perde. No Majestoso, 1 Ponte, 2 Santos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Vem Peixe, levantamento na boca do gol. Sérgio Rafael chega pra tirar. E aliás, quem entrou já tocou na bola ali, né? Ô Coral, manda pra gente. O Rainer, 2 mudanças nas laterais do Santos. Começando na lateral esquerda, Gonzalo Escobar, 31, foi embora. Entrou o camisa 3 que fez o cruzamento, o Rainer. Escobar foi embora com a 31. 3 Rainer já em campo. E a outra alteração, a última do técnico Fábio Carilli, 44, JP Sherman foi embora para a entrada do 29, Rodrigo Ferreira. Sherman foi embora com a 44. 29, Rodrigo Ferreira já em campo e com isso o Santos fez as 5 alterações, enquanto a Ponte tem mais 2 a fazer sob o comando do técnico João Brigatti. As últimas alterações do Carilli, jogo sem amarelo, a Ponte ganha a bola. Emerson deu assistência pro gol do Dodô no último jogo. A bola vem pro Dodô. Dodô jogando contra o seu ex-time. Aliás, ele começa nas categorias de base do Peixe. Bola ali pro Igor Inocêncio de cabeça, tenta fazer o passe ali pro Iago, a zaga da equipe do Santos chega pra tirar. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vai mandando mensagem pra gente, hein? Lembrando que tá valendo a camiseta aqui da Ponte, linha torcedor, camiseta oficial lá na loja da Macaca. No final do jogo, assim que terminar o jogo, a gente vai abrir o fim de jogo e no fim de jogo tem sorteio. Já fez a sua inscrição? Ainda não? 19 989 89 35 26. Print da tela do YouTube. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, ganha a Ponte. Igor Inocêncio, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Santos com o Joaquim, tira. Bola volta pra Ponte, bola pra Dudu. Dudu fez o passe na ponta direita. Bola pra Macaca. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Dudu, né, que tava ali na jogada. Ou não, era o Raquim. Aí não dá, né? Raquim, fazendo lá no ataque. É, aí não dá, né? Aí também é querer demais. Chega a zaga do Peixe pra tirar Patrick. Público. Bem atrás ali o Patrick, hein? Jogando bem atrás, daqui a pouco público e renda no Majestoso, porque o Santos vem. Bola aqui pro campo de ataque, é pro Patati. Chega a zaga da equipe da Ponte. Tirou, o árbitro tá dando bola pra equipe da Ponte, porque o último toque foi do jogador da equipe do Santos. Bora lá então, público renda no Majestoso, Coral. Quer arriscar ou não, Corsato? 8 mil. Passou perto. Público pagante, 6.938. Público não pagante, 560. Com isso, o público total, 7.498. A renda bruta, R$183.200. Repetindo, público total 7.498 para uma renda bruta de R$183.200. Hoje a Ponte teve um lucrinho aí de uns 100 conto, pelo menos 80, 85 mil reais. É que agora tem o VAR também, né? Os hábitos aí não... É só despesa, né? Eu não cheguei a ver o borderô aí, mas é quase 100 pau de lucro. Bola pra Ponte, olha o cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Passa pelo Gabriel, passa pelo Iago, passa pela zaga do Santos e ninguém pega. Cruzamento do Jean Carlos aqui, viu, Coral? Pois é, que entrou na segunda linha, a bola passou por toda a extensão da área, o Iago Dias não conseguiu encostar, a bola foi embora. Brigatti, mexe no time, Brigatti. Tem mais duas para fazer ainda com 36 do segundo tempo. Ponte vai perdendo 2-1, Corsato. Roberto Santos, Igor Inocêncio. Nossa, o pessoal tá metendo pau aqui, hein? Carlos Lemos Matozinho, Patati Patatá. Vamos narrar. Acho que ele tá cornetando nós aqui, viu? Quem que é esse aí? Carlos Lemos Matozinho. Tá certo. Não pode nem brincar, né? Pode. Tira essa mágoa do seu coração, Matozinho. Muito rancoroso. Muito peludo, né? O seu coração. Esse Igor Inocêncio não dá. Ele tira o Matheus Regis e fica com o Iago Dias, diz aqui o Osmar. Nelson Letrinta Júnior, sinceramente não entendo o Brigatti. Edilson Roberto, Elvis cansou. Vem Santos, Patati, fez o passe pro Rainer na grande área. Chega a zaga da equipe da Ponte. É o Risso que tava por lá para tirar. Aí o Roberto César Santos tirou o Elvis. Aí xinga o Brigatti aqui, Deus do céu, hein? Nossa, bola aqui pra ponta, vem o time do Peixe, bola do Patrick, trabalhou pro Juliano, pro Patati, bateu pro gol, pegou a zaga da Ponte, tira, bola volta de novo pra equipe do Santos, bola ali com o Diego Pituca, Pituca traz a bola aqui pela ponta direita, ele abre o jogo pra Patati, vem pro cruzamento, Patati levantou, tocou na grande área, chega a zaga da Ponte com o Sérgio Rafael. Sato. Chega pra tirar dali, a bola volta com o Rainer, vai, Coral. Por incrível que pareça, a Ponte Preta depois do gol não conseguiu atacar. A Ponte depois do gol ali, o primeiro tento marcado hoje no Majestoso, só atrás da linha do meio de campo praticamente, o Santos ditando as ações da partida. E é curioso, né? Porque na teoria depois que faz o gol você fica mais animado, tenta ir mais ao ataque. Mas a Ponte depois que balançou as redes, olha, zero efetividade no ataque, tá difícil, hein? E o Santos também deu aquela parada, hein? Também. O Santos também deu uma segurada no deu jogo. uma truncada, né? Patrick trabalha a bola na ponta, lá na ponta à esquerda, vem o time do Santos, bola com o Rainer, fez o passe, o Patrick passou, pediu, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui na minga à esquerda, bola do Juliano, já trabalhou, bola de novo lá pro Rainer, Rainer volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra João Schmidt, Schmidt pra Pituca, Pituca volta essa bola aqui pelo meio, trabalhou, bola pra Juliano, Juliano pro Gil, experiente, time do Peixe, bola aqui na ponta direita, já trabalha essa bola pra Rodrigo Ferreira, Rodrigo Ferreira fez o passe no meio, chegou ali o Risso, tira, mas acaba o campo, a bola sai para lateral. É lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança no campo de ataque. O Vinícius vem aí, já. Guilherme Beléa. É o Beléa, não é o Vinícius? Vinícius, É o 17, não? Guilherme Beléa. O Vinícius não vem, não? Não.
É o Belé, ele mesmo. Sai o Iago Dias com a 11. Poderia mexer duas, mas mexeu numa só. Iago Dias foi embora com a camisa 11 e entra o 17. Atenção ao nome, hein? Guilherme Beléia já em campo. Primeira partida dele com a camisa da Ponte. Bola pra Ponte aqui na ponta esquerda. É o Beléia. Tá na ponta. Fez a finta. Foi pra linha de fundo. Cruzamento. Chegou a zaga do Peixe pra tirar. Tira. Joga a bola pra linha de fundo. Rapaz, é escanteio pra Ponte, essa hein? bola, ele tem o tiro de meta. É escanteio pra Ponte. Vamos ver o que vai dar o árbitro. Foi bem agora o Beléia. Pô, era escanteio essa bola. Escanteio, pô. Escanteio pra Ponte fazer a cobrança. Vamos ver. Só se a bola saiu aqui. Não saiu, não. Não saiu, não. Era escanteio pra Ponte, hein? Ele não viu. Tá de brincadeira também, né? Marcelo... E o Belé já fez mais que o Iago Dias em 85 minutos em campo. Ah, mas o Marcelo de Lima Henrique, hein? Era escanteio pra Ponte, ó. Por incrível que pareça, quase 85 minutos, mais 4 no primeiro tempo, 89 minutos, nenhum cartão. Pois é. Difícil isso hoje. É. Não me lembro de ter feito um jogo com nenhum cartão. Nem eu. Não me lembro. 0 cartões. 0 cartões. Por enquanto, Ponte 1, Santos 2. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Chegamos a 40 minutos passados desse segundo tempo. No regressivo 5, mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B do Campeonato Brasileiro Majestoso. Te contei não, quinta rodada. Ponte perde, o Santos vence. Santos 2, Ponte 1. 87.9, a voz da nossa gente. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Dodô, ele entrou aí para tentar levar o time da Ponte à frente. Trabalha a bola na ponta, bola para Sérgio Rafael vira a bola para Igor Inocêncio para Beléia. Vem Beléia, Dudu passou. Pediu, ele passa, toca essa bola na ponta, pela direita, já voltou para Hakim para Sérgio Rafael, círculo que divide o gramado, chuteira branca do Sérgio Rafael, meias brancas, calções brancos, camisa branca, faixa preta no peito, bola voltou, Belé tá aqui na ponta esquerda, né? Bola voltou para Patati e deu ruim para nós, hein? Patati, ele é bom, passou pelo primeiro, passou pelo Sérgio Rafael, Juliano tá na grande área, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, cruzou para ninguém. E aí a zaga da Ponte tira com o Igor Inocêncio, toca a bola pro Dudu, sai jogando bola pra equipe da Ponte, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bola pra equipe da Ponte, não, o árbitro tá parando pra marcar alguma coisa, falta? Deu falta do Emerson ali pra cima do atleta do Santos, pra mim caberia ter um cartão amarelo, não entendeu assim. Sofreu forte entrada ali o João Schmidt do Emerson. O árbitro não entendeu como uma ação para cartão amarelo. Falta frontal a favor do Peixe. Tá longe, mas é uma falta perigosa. O Juliano pega bem na bola, hein? Juliano pega bem na bola. E agora o Sérgio Rafael tá cansadaço. Cara, isso intriga a gente. Porque, poxa, será que o Sérgio Rafael tá sentindo só agora? O cansaço, né? Poxa... Pô, por que ele não fala pro técnico? Aí o pessoal pega no pé do técnico. Ah, por que não avisa o técnico? Fala, ó, você tem 2 substituições pra fazer aí, eu não tô aguentando, tá? Por favor. Mas não, aí a Ponte não pode mexer mais. E tá lá o Sérgio Rafael doidão da cabeça. É falta para a equipe do Peixe fazer a cobrança. 2 homens na barreira. Vem Juliano para fazer a cobrança na falta para a equipe do Peixe. 42 para 43, 42 para 43. A Ponte perde, o Santos vence. 2-1. Dá tempo para empatar, mas é o Santos que tem a bola. Juliano, perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Hakim. Bem na bola, tira. Emerson Santos. Toca a bola para Jean Carlos. Jean Carlos tentou na correria pro Dodô. Chegou a zaga do Peixe. Rainer. Bico na bola. Tira, joga a bola pra fora, lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Emerson, toca a bola pra Dudu na ponta direita, Dudu chama ali o Igor Inocêncio, o Igor chama todo o time, tá na ponta direita, ele abre, toca a bola pra Dudu tocou a bola pra Dodô pra Dudu, na ponta direita, meia direita, próximo da velha guarda da torcida jovem da Ponte, vem o Igor Inocêncio, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tira, a bola volta, Emerson vem, briga ali com o jogador da equipe do Peixe, a bola volta pra Wesley, Patati trabalha a bola aqui na ponta direita
direita para Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira vem o camisa número 29 da equipe do Peixe. Bota essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Diego Pituca. Trabalha a bola com a perna esquerda. Volta a bola para Schmidt. Schmidt na ponta esquerda. Bom passe do Schmidt. Bom passe do Schmidt pro Rainer. Achou o Rainer. Chuteira cor-de-rosa, meia preta, calção preto. Camisa, faixa preta e branca. Fez o passe no meio pro Patati na briga ali com o Sérgio Rafael. Era o William que tava por ali. A bola passa, vai embora, linha de fundo. O Sérgio Rafael não tá legal não, hein? Tá legal o Sérgio Rafael não, hein? Se perguntar pra ele quem é ele vai dizer que ele é o Oscar, viu, ô Coral? Falta comunicação muitas vezes, né? E agora não é diferente o escanteio pro Santos, que não tem pressa alguma. Vai vencer do jogo 2-1. Wesley Patati vai correndo para cobrar o tiro de campo. Vem Patati para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Peixe. 11º escanteio no jogo. 11º escanteio no jogo para a equipe do Santos. Tem gol. 11º escanteio no jogo. Esse é o 6º escanteio pro Peixe. Daqui a pouco a rede balança, o Wendel Coral informa. Patati pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte pra tirar. Aí vem o Beleia. Só que tocou a esmo ali pro Gabriel, né? Gabriel que não fez bom jogo hoje não. Pode até fazer o gol de empate da Ponte, mas não fez bom jogo. Vou ver esse ataque aqui, vou chamar o Coral. Bora na ponta. Trabalha Schmidt. Schmidt pra Rainer. O Santos vai tocando bola. Vai trocando passes. Fez o passe, virou, trabalhou bola no meio pra Bigode, bateu pro gol. Pegou no Sérgio Rafael. Voltou pra Schmidt. Tá lá na ponta esquerda, o Schmidt fez o passe, cruzamento, levantamento na boca do gol, Hakim, tira de cabeça, ganha altura, não ganha distância, Igor Inocêncio mete a cabeça na bola, tira. E aí agora o jogador do Peixe chegou com força ali, pra cima do Jean Carlos, hein, cometendo falta, mas eu acho que esqueceu o cartão no vestiário, o Marcelo de Lima Henrique, Coral. Também tô com essa impressão, mais 4 de acréscimos, vamos até 49 nesse segundo tempo. Tem gol. E na Curuzu, Breno Herculano empata para o Goiás. Paysandu 1, Goiás também 1. Paysandu 1, Goiás também 1. Placar ao vivo, futebol interior. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, mandando mensagem pra gente. Daqui a pouco tem sorteio de camiseta. Daqui a pouco, bola pra Ponte. Vem o Risso. Nossa, o Risso também. Vou falar uma coisa, hein? Que torpedo pra cima do jogador do Peixe. Escanteio pra Ponte, Coral. Lá pela ponta esquerda, a Ponte que tem pressa pra quem sabe empatar o jogo já nos acréscimos do segundo tempo. Vai fazer a cobrança o Dodô. Beija a bola, o baixinho, número 7 da Ponte. Quem sabe na cobrança de escanteio, o gol da Ponte, quem sabe na cobrança de escanteio, o gol da Macaca. Você participa, manda mensagem, YouTube, Futebol Interior, inscreva-se em nosso canal, bola pra Ponte, vem Dodô pra bola, levantou, tocou na boca do gol, aqui de cabeça, o toque pro Belém, vai fazer pra fora! Pra fora, a bola passa, vai embora no Jean Carlos. Ah, não, Coral. Ele tava na pequena área. Era o gol de empate da Ponte. Que pecado, pegou errado, ela subiu, foi embora na linha de fundo. Quase o gol de empate da Ponte, Coral. Fez o mais difícil o Jean Carlos. O detalhe, estava com a perna boa, a perna esquerda. O cruzamento do Dodô teve o desvio. Tinha tudo pra fazer o gol, era ele e o gol. Pegou embaixo, muito mal na bola, ela foi embora. Tiro de meta já cobrado, o Santos vai vencendo 2-1, mas que chance, que oportunidade desperdiçou agora o Jean Carlos, o 16 da Macaca. Era pra nós ter ganhado, ter conquistado pelo menos um ponto. Ia ser o primeiro ponto, ia ser um ponto importante pra Ponte, né? Contra a equipe do Peixe, contra o forte time do Santos, que já entrou aí com todo mundo dizendo que uma vaga já é dele, né? E a Ponte ia conseguir um bom ponto. O Jean Carlos perdeu um gol feito dentro da grande área, dentro da pequena área. Vem a equipe do Peixe, trabalhando bola aqui pela ponta direita, 48, um minutinho para terminar o jogo. 1 minuto para terminar o jogo. Você ligado aqui na Valinhos FM, canais Futebol Interior, vem trabalhando bola. O time do Santos, bola do Rainer. Chegou a zaga ali para tirar. Chega a zaga para tirar. A bola acaba saindo para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lateral lá pela ponta direita. Lateral para Macaca fazer a cobrança. Não tô conseguindo entrar aqui no YouTube, rapaz.
Não tô conseguindo entrar no meu YouTube. Acho que tem conexão aqui. Bola para a equipe da Ponte, da ponta direita. Vem produção vai checar, hein? Bola aqui para a equipe da Macaca, estoura ali no jogador da equipe do Peixe, a bola acaba saindo. Deve ter sido o Wi-Fi que caiu. Mas no restante tá tudo certo, viu? A transmissão tá no ar, né, produção? Tá tudo certo, graças a Deus. É só aqui internamente mesmo, tá? Bola aqui pelo meio. Dá um F5 aí. Sem problema, viu, ô Felipe? Vamos que vamos aqui. 48:50 vai terminar o jogo. A Ponte vai conhecendo a primeira derrota dela na temporada 2024 no estádio Moisés Lucarelli. E tinha que ser pro forte time do Santos. Ponte jogou com o Santos 2 vezes na temporada e tá perdendo a segunda também. Bola pra equipe da Macaca. Ali pela ponta direita. Vem Ponte, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega na zaga do Peixe e sai. E que pressa para terminar o jogo, hein? Aponta o centro do gramado. Marcelo de Lima Henrique. Fim de jogo no Majestoso. O Santos se recupera. Vinha de trauletada. Perdeu para o Amazonas 3-0. Encontrou a Ponte pelo caminho e venceu. Santos 2. Ponte Preta 1, quase 8 mil torcedores do Majestoso viram a vitória do Santos, a derrota da Ponte pelo placar de 2-1. No Majestoso não deu. Para Macaca deu Santos, 2 pro Santos, 1 pra Ponte, fim de jogo. O Wendel Coral, a Ponte perdeu, o Santos venceu, saída dos jogadores no gramado, Coral. Não deu, né, Corsato? 2-1 pro Santos, ali agora fica aquele gostinho amargo, porque no final a chance que perdeu, que desperdiçou o Jean Carlos, poderia fazer a diferença. Eu sou um pouco crítico com relação ao Gé, mas sou obrigado a admitir que se é ele ali, eu acho que teria guardado, né? Mas não foi isso que aconteceu, final de jogo no Majestoso. 2-1 pro Peixe, que volta a vencer após a derrota para o Amazonas e muito mais que isso, né? Volta à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Sport perdeu para o Ituano no estádio Novelli Júnior e o Goiás não venceu, ficou no empate finalzinho de jogo lá na Curuzu, 1-1 diante do Paysandu. Então o Santos indo a 12 pontos, ficando aí na liderança da competição ao término da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte, que depois de 2 partidas sem perder, volta a ter um tropeço, né? A Macaca tinha vencido o Amazonas, empatou com o Operário no Germano Krieger, perde o jogo de hoje e fica próximo ali da zona de rebaixamento, dando uma entrada aqui na tabela da Série B. Mas antes disso, vamos ouvir o Sérgio Rafael, autor do gol da Macaca. A equipe fez um bom jogo no primeiro tempo e segundo tempo, mas pecamos ali numa jogada de marcação no segundo pau e acabamos sofrendo por não conseguir administrar o resultado, né? Mas fomos conseguimos buscar o resultado, mas fica o sentimento de frustração, né, por não ter conseguido ganhar em casa. Esse é o carioca Sérgio Rafael, sotaque bem puxado, realmente estava no Nova Iguaçu até poucos dias atrás, onde foi vice-campeão carioca, hein, Carlos Corsato, não esqueça. E a Ponte Preta, então, com o resultado, na 14ª posição, com 5 pontos, apenas 1 de distância para o Botafogo, que abre o Z4 da Série B. E detalhe, ó, que a quinta rodada se encerrou agora, né? Exatamente isso, com 5 rodadas completas da competição. A Ponte próxima da zona de rebaixamento. Vamos junto, né, Corsato? Vamos embora. A Ponte Preta, então, a 14ª com 5 pontos. Já começa a ligar o sinal de alerta, né? Porque no próximo jogo pega a Chapecoense fora de casa. A Chape, que é a 8ª colocada, com 8 pontos na tabela. Mas hoje, então, a Ponte que sai de campo derrotada. Estou curioso para ver as justificativas de João Brigatti daqui a pouco na coletiva de imprensa, se é que teremos. Brincadeiras à parte, a Ponte que não costuma ter coletivas fora de casa, mas até outro dia, quando o jogo é no Majestoso, essa entrevista ocorre normalmente. E o bom do jogo, né, Corsato, lá os órgãos de imprensa em sua imensa maioria presentes, o bom é que hoje não tem como fazer rodízio, né? Já tá todo mundo lá. Essa história de rodízio também é brincadeira, né? Depois a gente vai falar um pouco Depois a gente disso. explica mais sobre isso. O Félix, 47, disse que foi a última chance da Ponte. Estão falando aqui que o Paysandu ganhou. O Paysandu não ganhou não, viu? Empatou com o Goiás, 1-1, tá? Tá lá no placar ao vivo Futebol Interior. Bom, pelo menos era isso que eu tava vendo aqui, né? Tá no finalzinho, até colocar no jogo aqui, ó. Não acabou ainda não, mas tá 1-1 o jogo, viu? 1 pro Paysandu. Aliás, expulsão pra todo lado. 1 pro Goiás. E por falar em expulsão, não tivemos nenhum cartão hoje, hein?
Nenhum cartão no jogo da Ponte contra a equipe do Santos. Santos venceu pelo placar de 2-1. Roberto César Santos, com esse animador de torcida não vamos a lugar nenhum. Nelson Letrinta Júnior, não concordo, mas com respeito leia sua mensagem, Roberto. Nelson Letrinta Júnior, o time da Ponte não passa confiança. Time luta, a sensação que só luta, não tem uma jogada ensaiada. Ô Nelson, eu até ia falar que na jogada de escanteio, a Ponte mostrou que tem jogada ensaiada. Na jogada de escanteio parece que tá ensaiado sim. Cara, é muito pouco falar que não tem jogada ensaiada, né? Sei lá, cara. Sei lá, viu? É sério mesmo que a gente vai criticar o Brigatti depois de uma derrota pro Santos? É sério mesmo? Olha, eu entendo as críticas. Qual foi o problema do técnico hoje? Talvez nas substituições, né? Morreu com uma substituição por fazer, o Sérgio Rafael já cansado no final. O Wendel, entenderia que no lugar do Beléa caberia a entrada do Renato. Não entendo porque o jogador tem sido relacionado e não tem entrado. Porque não jogou, está sem ritmo. Ora as bolas, ele só vai adquirir ritmo de jogo se ele entrar em campo. Mas né? E se o Belé estiver melhor fisicamente do que ele? Isso é uma coisa que a gente não sabe porque nós não acompanhamos. E pelo pique que ele deu aqui no lado esquerdo, entrou com vontade. Entrou com vontade. Claro, tem erro. Sei lá. O Brigatti tem erro. Mas vamos combinar que a Ponte perdeu o jogo por 2-1 pro Santos porque o Brigatti não fez a quinta substituição? Não, né? Vamos abrir um pouquinho a casinha então. Gente, poxa, é sério mesmo? Mas tá bom, vai. Fábio Almeida, apesar da derrota não jogamos mal. Traz o Hélio de volta. Vai cair no Paysandu. É ruim, hein? E o Hélio com Não que é ruim trazer o Hélio, tá? Eu sou fã do Hélio. Mas com o Eberlin ele não trabalha mais não, viu? Edilson Roberto, demos 2 gols pros caras. Foi a diferença do jogo. Cara, tô nessa pegada também. O primeiro gol do Gil, o torcedor do Santos, que por favor, hein? Eu tenho aqui muito respeito com o adversário e principalmente com o Santos. Mas o gol do Gil, ele teve mérito porque estava na jogada. Porque ele cabeceou, mas a bola pega no ombro do Rizzo, pega na trave para cair no gol. Né? Sim. Então, e o segundo gol, ninguém marcou. Né? Tem gente aqui falando que o Pedrão falhou. Na narração aqui, o narrador, né, disse que ele espalma pro meio do gol, mas o chute foi muito forte. Então, cara, com todo o respeito, não vou falar aqui que ele falhou, né? Não vou falar que ele falhou, mas 2 gols que poderiam ser evitados, né? Fechou lá, viu? Acabou o jogo em Belém do Pará. Paysandu e Goiás empataram pelo placar de 1-1. Santos, então, que confirma a sua retomada à liderança após o término da 5ª rodada. O Roberto Sérgio Santos, Pedrão soltou no pé do Juliano. Falhou novamente, crava ele aqui. Eu entendo, viu, Corsato, que é de se pensar realmente o lance do Pedrão, porque ele espalma para frente, né? A gente sabe que no futebol, você como bom goleiro que já foi, você não pode espalmar pra frente, né? Só que é um lance muito rápido, né? O chute é muito forte. Exatamente, você ter a tomada de decisão para raciocinar, não vou espalmar pra frente, enfim. São milésimos de segundo, né? Se for levar ao pé da letra, realmente pode se considerar ali um erro de recurso, né, do Pedro Rocha ter espalmado para frente, mas repito, no meu entendimento, é um lance muito rápido porque você tem que raciocinar em poucos segundos. É bem difícil. Tá certo, esse é o Wendel Coral. Mais mensagens aqui. Roberto César Santos, Pedrão soltou no pé do Juliano, falhou novamente. Silvio Seiko, jogamos bem hoje, demos 2 gols pro Santos. Essa foi a diferença. Hoje tem coletiva? Sim, Silvio. Sim, vou cravar aqui. Hoje deve tem. ter, viu? Se não tiver a coletiva, eu pago uma paçoca pra você, tá bom, Silvio? Quem mais aqui, ó? Nelson Letrinta Júnior, o time da Ponte não passa confiança. Time luta, a sensação é que só luta. Não tem uma jogada ensaiada, essa eu já li, né? Quem mais aqui? Edilson Roberto, só 4 minutos do árbitro. Aí ele xinga o árbitro aqui. Mais uma aqui. Osmar Dangá, desse jeito logo estaremos no Z4. Ô, louco. A Ponte não pontua? Como assim? 2 últimos jogos, um empate e uma vitória. Como assim? Gente, a Ponte perdeu pro Santos, tá? A Ponte perdeu pro Santos, tá bom? Ô, Felipe Max, fiquei devendo o teaser? 2? Então vamos lá, vamos pagar o teaser aqui, porque senão a produção não paga meu cachê. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
O Luiz Simas falou aqui, ó, tá passando o gol do Santos, o Gil abaixou a cabeça antes de cabecear. Tô falando, ele teve mérito que ele tava lá, cara. Ele ganhou todas no alto, né? Mas essa ele não precisou nem subir, né? Teve contribuição. Mas ele teve sorte. Agora, cara, a sorte conta também, né? Roberto César Santos, 2 jogos fora agora. Preocupante com essa bolinha. Próximo jogo contra a Chapecoense. Aparecido Alves, é preciso melhorar algumas posições, entre elas a lateral direita. E também alguém que seja capaz de substituir o Elvis quando ele cansar, como aconteceu hoje. Ele não saiu com cara de cansado não, hein? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo aqui e eu quero saber de você se você já mandou mensagem pra gente aqui. Bom, reta final, tá? Reta final, porque se você não mandou mensagem agora, não adianta mais. Encerradas as participações. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo, tá? Só vou ler as mensagens que chegaram aqui, pronto. Porque daqui a pouco vou trazer aqui o nome do ganhador ou ganhadora. A produção ainda não mandou pra gente aqui, não fez o sorteio ainda, mas daqui a pouco, nome do ganhador ou ganhadora da camiseta. Abraçar aqui a Viviane Cristina, do Jardim Interlagos, o Jair Pires, do Jardim Eulina, e o Carlos Eduardo Lemos Matozinho também, pessoal que participou com a gente aqui. Tem um monte de gente concorrendo, ó. Tudo isso aqui, deixa eu até clicar aqui na mensagem, né? Deixa eu até clicar aqui, porque senão o cara vai falar, poxa, né? Você não clica na minha mensagem. Você não clica na minha mensagem. Pronto, cliquei aqui nas mensagens, tá bom? Mandou o print, tá concorrendo, tá? Tá concorrendo, tá todo mundo concorrendo aqui. A lente da câmera, né? Tá mostrando aqui, ó. Todo mundo concorrendo à camiseta. Vou fazer o seguinte, vou pro intervalo. Na volta, tem o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. As notas do jogo, não tem o melhor em campo porque a Ponte perdeu. E vamos aguardar a coletiva do técnico João Brigatti depois da derrota da Ponte. 2-1, a primeira derrota da Ponte na temporada no Majestoso, hein? 9 jogos, a primeira derrota da Macaca na competição. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo.
Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, ao meu lado, o Wendel Coral. Vamos falar aqui da derrota da Ponte para o Santos pelo placar de 2-1. 2-1. Bom, encerradas as participações, como eu já falei aqui, vamos fazer o sorteio, tá bom? Da camisa já. Nossa produção tá lá para fazer o sorteio, daqui a pouco a gente vai colocar na tela, mas deixa eu falar que hoje teve jogo de Libertadores, cara. Libertadores da América, o Flamengo venceu o Bolívar 4-0, né? Só 4. O Tite que tava, né, perigando no comando do Flamengo, né? O Tite, 2 vitórias, ganhou do Corinthians e agora venceu o Bolívar. E o Palmeiras venceu mais uma, venceu o Independente Del Valle pelo placar de 2-1. Esse jogo foi no Allianz? Foi. Foi, né? Foi, sim. Porque fora do Allianz, o Palmeiras não tá querendo jogar mais. E o Flamengo venceu pelo placar de 4-0. Gerson, Ayrton Lucas, Cebolinha e Pedro. Os gols do Flamengo. Os gols do Palmeiras, que venceu por 2-1. Richard Rios e Gustavo Gomes. Coral. Palmeiras sobrando, né, no grupo F da Libertadores. São Lourenço ainda vai jogar com o Liverpool do Uruguai, mas o Palmeiras tem 13, São Lourenço, Del Valle e Liverpool com 4. Independente do resultado entre São Lourenço e Liverpool, o Palmeiras já tem com sobras a primeira posição do grupo F, né? Já o Flamengo, que está no grupo E da Libertadores, respirou um pouquinho, né? O Bolívar, que perdeu por 4-0 ao líder com 10, Flamengo e Palestino com 7. O Flamengo tem um saldo melhor, por isso fica na segunda posição. Milionários da Colômbia com 3. Tá, como é que é o nome do último time aí? Milionários. Milionários? Você fala como? Milionários, né? É. A brasileirar esse negócio aí, né, cara? Milionários é melhor não, né? Tá. É o link da coletiva, né? Calma, é verdade. A produção tá... Ô, produção, me perdoa, produção. Produção, me perdoa, tá? Já vai chegar aí, tá? Eu prometo pra você que vai chegar aí, tá bom, produção? Bora lá, então. Seguinte, você que participou com a gente aqui, daqui a pouquinho eu vou fazer aqui o sorteio, tá bom? A gente vai fazer o sorteio aqui da camiseta, nossa produção já tá trabalhando, mas ó, incansavelmente, porque essa produção ela não para, entendeu? Tá trabalhando incansavelmente aqui para trazer o nome do ganhador. Pega todos os nomes aí, tranquilo. Ó, só vale nome completo, bairro, cidade e tem que ter mandado o print da tela, hein? Tem que ter mandado o print da tela. O que foi, Coral? Eu tô dando risada. Por quê? Porque eu não sei não essa coletiva, cara. A Ponte Preta divulgou aqui no grupo da imprensa um link, né? Aí você entra no link, dá o que aí, Felipe? Vídeo indisponível. Ah, cara, olha, nós falamos... E a assessoria acabou de divulgar, cara. Nós falamos na Hora da Macaca que aí vai ter que ser pelo bom e velho rádio mesmo. Vou ficar na escuta aqui do bom e velho rádio. Mas é um absurdo, né, cara? E hoje não temos Pedro Lino. Pedro Lino meteu atestado. Mas é legal que o Instagram tá só com fotinha, viu, cara? Então, foi bonito esse atestado. Então, meteu atestado. Mas eu fiquei sabendo ontem, né, inclusive até pelo Coral, né? Que aqui eu posso falar que a Ponte tá fazendo um rodízio e confirmado pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, um rodízio na semana para entrevistar jogador, horroroso. Hoje mandaram 2 materiais de áudio. Só áudio, né? Eu ficaria com vergonha, juro por Deus, cara. Um time profissional, né? Um áudio que não há condições de utilizar. Se Claudinei Corsi estivesse aqui, né? Uma vez eu coloquei um áudio de um diretor, né? Eu tinha colocado um áudio no programa, quando a gente fazia aqui o programa do meio do dia, e eu editei um áudio de um diretor da Ponte e um áudio do diretor do Guarani. Não vou saber qual é que estava ruim e qual é que estava bom. Aí, como eu tinha colocado de um, falei, se eu não colocar o do outro, a minha casa cai, né? Vou colocar o outro. E o áudio horroroso. O Claudinei Corsi quase que subiu aqui na torre, né? Claudinei, aquele áudio que você detestou... Tava bom. Os 2 áudios que a Ponte Preta mandou para a imprensa hoje, mas não mandou só para a rádio, não. Mandou pra TV também. O problema coisa é que só horrorosa, teve o áudio, cara. né? O vídeo eles não fizeram. Não, mas não tem problema se tiver só áudio, ô Coral. Desde que o áudio seja bom, né? Qualidade. Né? Desde que seja audível, áudio audível, né?
Mas que, cara, eu teria vergonha. Mas, cara, o que tá acontecendo com a assessoria de imprensa da Ponte Preta? Só pra explicar, Corsato. Um horror, cara. Sobre esse rodízio aí, ele inicialmente acontece às quartas-feiras no CT do Jardim Olina. Só que como quarta-feira foi o dia do jogo, a Ponte Preta realizou ontem, terça-feira. Inclusive, quando até você mandou mensagem, né, pedindo ali se eu teria os vídeos do Dodô. Porque eu também não recebo. E do Iago Dias, eu até assustei porque eu não sabia. E aí entrei em contato com a assessoria e eu já tinham me dito uma vez, né, que eram alguns veículos de imprensa apenas, mas eu não tinha entendido ao pé da letra. E ontem foi usado esse termo, né, que é uma espécie de rodízio, onde vão 2 ou 3 veículos apenas, e aí quem não vai não tem direito à entrevista, no caso dos jogadores do Dodô e do Iago Dias, que falaram com os veículos que lá estavam. Mas isso é ridículo. Não existe. Isso não existe. Isso não existe. Ou você faz o negócio para todo mundo, ou não faz. E digo mais, Corsato, uma vez, aqui posso falar o nome, né? Na Rede Família, nós levamos uma equipe de externa quando chegou a nossa vez. Não só pode, como deve. Fico agradecido. E uma vez nós fomos lá cobrir, inclusive, tínhamos nós e apenas mais um veículo de imprensa, e não foi permitido sequer fazer 5 segundos de imagem de treino, principalmente para aquele jogador que estava, inclusive, concedendo entrevista coletiva. Por que eu estou dizendo isso? Na televisão, quando a gente produz uma reportagem, é claro que no off, né, que é aquilo que o repórter está falando, que você vê em casa outras imagens, são as imagens de apoio. E quando um jogador, por exemplo, o Sérgio Rafael deu entrevista, você precisa ter imagens do Sérgio Rafael até para auxiliar ali para a edição na cobertura desses offs, quando a reportagem for ao ar. E nós não tivemos essa liberação, ou seja, nós tivemos a liberação para a entrevista, inclusive foi dito que quando o treino começasse a entrevista pararia, foi dito dessa maneira. É muito rápido, cerca de 5, 10 minutos, quando o treino começa, eles barram, você não pode fazer imagem, depois fica da assessoria te enviar as imagens feitas pela própria assessoria do determinado jogador, para você ter essas imagens. E aí no caso do Iago Dias e do Dodô, somente teve acesso quem lá estava. E hoje teve apenas o áudio divulgado, entrei em contato para saber sobre os vídeos. A justificativa foi que o rapaz responsável pelos vídeos da Ponte TV não marcou presença. E aí, no caso, a emissora de televisão, com perdão da palavra, que se dane, né? A televisão que estava lá, a emissora, tem direito, quem não estava não usou. É muito verdadeiro isso, mas, cara, beira o amadorismo. Beira né? Não, é o amadorismo. E aí... E me perdoe a palavra que eu vou usar aqui, eu admiro e a Ponte é um time de, tá lá, Série B. Não tô criticando pessoas, não. Mas eu vou dizer ao pé da letra. É uma incompetência, cara. O nome disso é incompetência. Desculpa ser tão rude assim. É fazer o básico. Que não é feito. E olha, eu tava reclamando aqui que a Ponte não dá lista de pendurados. Por exemplo, o Lucas Rossafa, todo mundo perguntando, cadê o Zé Mário? Cadê o Zé Mário? O Lucas Rossafa descobriu, sabe lá como, e ele tem as fontes dele, ok, tá tudo certo, mas que o Zé Mário tá contundido. O clube não informa, cara. O clube não informa a relação de jogador contundido. Na sexta-feira, vocês lembram do jogo que o Gé ficou fora? Na sexta-feira, o Gé ficou fora, tá? No domingo, teve o jogo da Ponte, não sei se foi no domingo ou no sábado, que foi aquele jogo contra o Curitiba que ele pediu para não jogar. Eu questionei a assessoria de imprensa da Ponte, a resposta tá aqui no meu celular. É opção do treinador. Sim. Aí na entrevista coletiva... O Brigatti que assume, né? O Brigatti fala que ele pediu para... Ah, verdade, pediu para não jogar. Pediu para não jogar. E na segunda-feira a informação de que ele estava machucado. Inclusive já mandei mensagem. Todas as informações vindas da Ponte Preta. Cara, informações falsas. Não sei se falsa, Coronel. Não sei se falsa, mas cada um tem uma verdade. O quebra-cabeça... Eu não posso falar que é falsa, porque uma veio da assessoria de imprensa. E a outra do treinador. A outra do treinador. E depois veio uma outra informação na segunda. Então não posso dizer que é falsa. Mas cada um falando uma coisa. Então eles não se entendem. A comunicação da Ponte Preta tá ruim. E isso é ruim pro marketing da Ponte Preta, que faz um trabalho muito bom. Duas coisas na Ponte Preta que são de excelência. Tomara que a imprensa seguisse isso, né? Que a assessoria de imprensa seguisse esse trabalho, que é do marketing e o pessoal do departamento jurídico, né? Aliás, Corsato, só para completar, o link que a Ponte Preta colocou aqui está disponível, já entrei em contato com a assessoria, perguntei se teremos outro link, estou no aguardo da resposta. Gente, mas cara, é muita coisa. Aí ontem nós recebemos essa informação aí de que está fazendo um rodízio. E ó,
Dane-se, né? Dane-se o restante da imprensa. Ok. Aí vem de manhã, olha, tá aqui o áudio. Você clica no áudio, cara. Dá pra colocar um pouquinho aí? Não, cara, o ouvinte não merece isso, cara. Só pra ter uma ideia de como que tá a situação. Eu não mandei pro Felipe, eu não sei nem se eu baixei, cara. Não, enfim, não, compensa, peraí. Viu, não, peraí, acho que o Felipe já tá cheio de trampo mesmo, vamos pra mais um aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, tá cheio de trampo, não custa mandar mais Não vai ficar irritado não, viu, Felipe? Por favor. Mas, cara, e assim, não é porque o time da Ponte perdeu, mas, gente, é o básico, cara. O básico, tem que fazer o básico. Parece que desaprenderam, cara. Parece que desaprendeu o negócio. Não, é amadorismo. Gente, a Ponte é um time de Série B, cara. A Ponte é um time de Série B. E sem contar que quando joga fora de casa não tem nenhum áudio, né? Não tem. Aí fala, não, normal caramba. Ó, o Guarani ontem mandou entrevista fora, não tinha ninguém de Campinas também, tá? Lá em Curitiba. Mandou entrevista em vídeo. Em vídeo. Quer dizer, ô Ponte, me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar, pô. E nada da resposta ainda do link, tá difícil, hein? Me ajuda a te... eu recebi aqui uma informação de que já vai liberar, é pra ter calma. Já vai liberar? Já vai liberar. Então tá bom. Obrigado, viu? Já vai, rápido. A gente agradece então, tá? Cara, eu acho que eu sou muito chato, viu? Faltando 13 minutos pra meia-noite, 13 pra meia-noite. Vamos colocar na tela? Tá pronto já, Felipe, ou ainda não? Tá pronto? Então coloca na tela a arte aí pra gente divulgar o nome de quem tá faturando a camisa da Ponte Preta. Vamos lá. Na tela, essa camisa bonita. É bonita, aí, né, Corsato? Bonita. E é a camisa, viu, gente? É a camisa de... Agora você que tá na tela, né? Tá vendo a arte da camisa. Pegamos uma foto, né, panorâmica da Loja da Macaca. Tem lá a camisa, pra você que tá no YouTube. Tem camisa de treino, branca um pouco mais à frente. Aí os manequins ali com a branca, faixa preta. Aí a preta com a faixa branca. Mas tem camisa de goleiro do lado. Olha que bonito ali, ó. Camisa vermelha, amarela, cinza. Tem chinelo, tem caneca, tem o mascotinho, a macaquinha da Ponte. Gente, coisa linda. A Loja da Macaca tá linda, viu? Bom, você que tá no YouTube já sabe quem ganhou, né? Você que tá com a gente no canal de áudio ainda não sabe. Então bora lá. Quem tá faturando? Hudson Charles Battagini. Vou repetir. Hudson Charles Battagini, Santa Genebra, Campinas. Pode ficar tranquilo, viu, Hudson Charles Battagini. Vamos entrar em contato contigo, tá? E aí é só você ir na Loja da Macaca para retirar a sua camiseta, tá bom? Vai procurar lá o Robinho e vai retirar a sua camiseta. Mas nós vamos entrar em contato contigo, tá bom? A partir de amanhã, tá bom? Hudson Charles Battagini, quero agradecer todo mundo que participou. Muito obrigado, viu? Você que participou, e quero agradecer também aqui a Loja da Macaca, o Robinho, que procurou a gente para fazer essa ação aqui de marketing. E se você quiser comprar sua camiseta da Ponte, vai lá. A camisa torcida, né? A camisa oficial do torcedor, que é essa aqui, R$ 279,90. Você compra na Loja da Macaca. Tem o esporte da Loja da Macaca? Pode soltar, Felipe Marques. Vamos soltar mais uma vez depois na ficha técnica. Mas confira aí os produtos da Loja da Macaca. Loja da Macaca. Atenção, torcedor pontepretano. Na Loja da Macaca você encontra a camisa oficial linha torcedor por R$ 299,90 e mais uma enorme variedade de produtos licenciados da nossa macaca querida. Loja da Macaca, a loja oficial do torcedor pontepretano, aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e aos sábados das 9h30 às 16 horas. Loja da Macaca, ao lado do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. É isso. Bom, 11 da noite mais 50 minutos. 11 da noite mais 50 minutos. Muito obrigado você que participou junto com a gente, você que mandou mensagem pra gente por aqui. Então tá, o Hudson Charles Battagini, a Ponte perdeu, mas ele ganhou a camiseta da Macaca. Vamos agora pro próximo quadro do programa. Vamos colocar aqui as notas do jogo, então, enquanto a gente aguarda a entrevista do técnico João Brigatti. Bora lá, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então, Coral, as notas é contigo, tá? Pedro Vai. Rocha.
4,5. Então, com essa nota, só vou perguntar, tá? Você tá colocando aqui que ele implicitamente falhou no gol. Sim. Igor Inocêncio. 4,5. Luiz Hakim. 5. Sérgio Rafael. 6 pelo gol, mas bem desatento em alguns lances. Gabriel Risso. Não gostei muito do Risso hoje não, viu? Acertou poucos cruzamentos. 5. Dudu Vieira. 5,5. Emerson Santos. 5. Elvis. 5,5. Iago Dias. Mal. 4. Era pra ter tirado do intervalo. Gabriel Novaes. Ah, cara, atuou mais fora da função dele do que na área Mal propriamente dito, também. né? 4. Matheus Regis. 4,5. Que dó do Matheus Regis. Lembrando que essas notas do Coral, as minhas, vão lá pro blog Planeta dos Macacos no site futebolinterior.com.br. Emerson entrou na vaga do Emerson Santos. Ah, atuou pouco, né? 4,5 pra ele. O Jean Carlos na vaga do Elvis. Teve um bom cruzamento, mas perdeu a principal oportunidade do lance ali, né? Que poderia empatar o jogo já no último lance da partida. Por isso, nota 4 pro Jean Carlos. Iago Dias não. Guilherme Beléia. Entrou com vontade, 5. Aliás, curioso para ver mais minutos de Guilherme Beléia. E o Dodô na vaga do Matheus Regis. 5,5. 5,5 pro Dodô. Brigatti, técnico. Não gostei muito do Brigatti hoje não, viu? Entendo que as alterações para ele são um pouco diferentes, inclusive acontecendo de forma antecipada, já no intervalo. 4,5 pro Brigatti. 4,5 pro João Brigatti. Ponte perdeu pro Santos pelo placar de 2-1. As notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, muito bem. Vamos ver se já liberou aqui. Nada, hein? Nada ainda, hein? Liberou Foi? agora? Opa, vamos lá. Então vamos lá. Entrevista coletiva do técnico João Brigatti. Ponte é time grande também, né? Deu um probleminha ali, mas já o Brigatti volta a falar, a produção ali vai rapidamente restabelecer o sinal. Nós temos que parar com essa situação de time grande, time pequeno. A Ponte é time grande também, né? Parou aí, viu? Tanto que encarou o Santos de frente desde o início da partida. Nós sofremos 17 minutos de um futebol muito bom, a gente tentando de todas as formas. Lógico que uma equipe como o Santos, qualificada também, como você bem disse, trouxe problemas para nós, principalmente no contra-ataque. A gente sabia das transições deles rápidas, e que aconteceu principalmente o segundo gol ali, que realmente abaixou um pouco a guarda nossa, mas tivemos a tranquilidade de posicionar novamente a equipe, mesmo não criando tantas oportunidades. Nós tivemos a bola no segundo tempo do Jean Carlos, que a gente poderia ali pelo menos conseguir um empate, que eu acredito que seria o resultado mais justo hoje perante a equipe do Santos. Boa noite, João. Hoje tá osso, hein? Rapaz, isso é porque a gente estava criticando a assessoria de imprensa da Ponte, né? Olha, vou falar uma coisa pra você, viu? Fala, Corsado. Vou falar, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Vamos fazer o seguinte. O resultado mais justo hoje perante a equipe do Santos. Boa noite, João. Para aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos pro intervalo. Eu vou ver se no bom e velho radinho tá passando alguma coisa e a gente volta já já. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bom, o link com a entrevista do João Brigatti simplesmente sumiu. Vamos ver se volta agora. Vai lá, coloca aí, Pedro. Situação principalmente de marcação ou de compor o meio de campo ali, que você acaba perdendo o meio de campo e acaba sobrando lá atrás também. Não, tranquilo, João. Só para fechar e completar, na saída do gramado, ele disse que não sentiu nada, que ele estava bem, que era uma opção que você precisava de fortalecer o seu meio campo. Você colocou o Jean Carlos, que é um lateral esquerdo, e estava como atacante. Isso eu queria que você desse a opção do porquê do Jean Carlos, que é um lateral, que voltou agora. É hoje, hein, cara. E só pra deixar claro pra quem nos acompanha que é o link da Ponte Preta que tá com problema, viu? Nós não utilizamos a imagem, né, do João, porque a imagem é um direito da Ponte Preta, né? É um direito da Ponte. Então a gente tem aqui, até pra não travar o nosso YouTube, a gente usa o som, que é o que a maioria das artes fazem, né? Eles pegam o som da Ponte TV, que é um som com muito mais qualidade, né? E ali ele estava respondendo a pergunta do querido Israel Moreira. Aliás, era uma pergunta muito boa. Isso. É difícil, hein, cara? São bem clara. Boa noite, Brigatti, repórter Iangari da Rádio Resenha do Interior. Brigatti, eu gostaria que você falasse sobre a importância e a solidez que o zagueiro Sérgio Rafael deu no sistema defensivo da equipe. O jogador que chegou do Nova Iguaçu vem se tornando e vem se destacando ali na defesa pontepretana. Teve algumas oscilações nesses últimos jogos também. Cara, hoje tá difícil. Tá difícil. Você tá conseguindo acompanhar aí, Coral? Deixa eu ver. Será que o problema tá lá? Porque tô começando a achar que o problema tá com a gente aqui. Não tá, não. Eu testei pelo celular uma hora, tô voltando. É que o YouTube agora tem uma porrada de anúncios que eu vou falar pra você, viu? Como é irritante, cara. E eu não pago o YouTube. A evolução que a equipe está tendo. Ô, Felipe. Teve algumas oscilações nesses últimos jogos também. Tem que ver e notar a evolução que a equipe está tendo. Principalmente, logicamente que nós tivemos alguns erros que foram fatais, principalmente os 2 gols do Santos, mas que nós, com uma vontade extrema, os atletas se dedicando ao máximo, se empenhando ao máximo, a gente fazendo o balanço, tentando entrar pelo lado direito, tentando entrar pelo lado esquerdo, enfim, criando situações de que a gente pudesse ter uma evolução de construção de jogo. Tivemos sim essa situação, principalmente no primeiro tempo e no segundo tempo também. Enfim, são situações que a gente pegou aqui, como o Cerone disse, uma grande equipe que também sabe se comportar defensivamente, e nós não conseguimos. Tivemos a última bola justamente com o Jean Carlos para poder estufar a rede ali, a gente pelo menos sair com o empate, que eu acredito que seria o resultado mais justo. João, boa noite, Vladimir. Boa noite. Rádio Bandeirantes. Chamou a atenção, o Gabriel Novaes, ele não fica tanto dentro da área, né? Um jogador que ele cai bastante, sai bastante da área e perde um pouco essa referência de um homem
de área realmente ali, mesmo tendo 3 atacantes. Essa é uma orientação sua, que ele joga dessa forma, podendo flutuar aí, saindo um pouco mais da área, e numa hipotética volta do Gé, seria possível imaginar Gabriel Novaes e Gé jogando juntos? É uma situação de que a gente pede para os 3 ali ter a movimentação, e frente no jogo do Amazonas ficou bem claro isso, que o Iago também jogava de centroavante, o próprio Matheus Regis na situação do Novaes sair da área ali, a gente pede para ter um preenchimento com outros 2 jogadores, né? Hoje não aconteceu muito, né? Talvez pelo Matheus Regis não ter uma atuação tão destacada como das outras partidas, né? Uma situação de poder na bola, na hora que nós tivemos a bola e fizemos o balanço, principalmente do lado contrário, a gente preencher a área, tanto com o Novaes, né, com o Iago, com o próprio Matheus Regis, e isso não estava acontecendo hoje. Mas logicamente é treinado isso, a característica do jogador também não é um homem de centralizado, né? Não é um centroavante tipo o Gé, mas acredito que com a volta do Gé, logicamente, ele precisa ainda entrar na parte física, está iniciando a transição agora, pode sim perfeitamente jogar junto, até porque o Gabriel Novaes joga de extremo também, um segundo atacante por dentro, enfim, tem situações que logicamente dá para jogar os 2 sim. Obrigado, tudo bom? Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. Você mesmo qualificou já a equipe do Santos, é claro, né? Mas com esse resultado a Ponte deixa escapar ali a parte de cima da tabela, mas em alguns momentos da partida a Ponte teve até uma atuação de certa forma positiva. Eu queria saber se com esse resultado negativo a equipe sai de cabeça erguida visando a sequência do campeonato. Na verdade eu vejo positivo a partida toda, tirando desde o início da partida, logicamente, tirando os 2 erros principalmente que foram fatais, né? Principalmente aquela de bola parada, no segundo lance da bola parada, e depois uma situação de nós atacarmos e a gente ficar visualizando a bola e não o marcador também, o encaixe de marcação, principalmente quando a gente estava no ataque, num contra-ataque do Santos, foi fatal, eles fizeram o segundo gol. Não é fácil você tirar, né? Você sair de 2-0 contra o Santos, com uma equipe experiente, uma equipe que tem as suas qualidades, seus jogadores de nível também, mas enfim, eu vou procurar enaltecer o que nós fizemos desde o início da partida até o final, né, tendo a bola do jogo, né, do Jean Carlos aos 48 minutos, lá que a gente poderia ter saído com empate, mas enfim, a gente fica muito triste, muito chateado com a derrota, a pontuação, a gente logicamente, nosso pensamento é de estar na primeira página, mas agora é buscarmos, né, e mostramos, né, que a gente pode, logicamente com muitos acertos, com muitas situações ali por dentro da nossa equipe, ter uma consistência um pouco maior, logicamente tem uma evolução também, e a gente conseguiu os resultados positivos, que é o que a gente pensa em buscar situações boas dentro do campeonato. Obrigado, boa noite, Diego Alves. Boa noite, Diego. Campeonato muito início ainda, mas 5 jogos já esse período já se torna uma amostragem suficiente para que vocês internamente já façam uma avaliação se esse elenco é um elenco que vai dar para sustentar uma boa campanha na Série B ou se vai haver necessidade de, numa próxima janela de transferências, encorpar mais algum setor. Já é possível falar algo nesse sentido? Assim, internamente vocês já têm uma avaliação formada a respeito do grupo? Olha, a gente faz a avaliação jogo a jogo, logicamente que você não gosta de sair derrotado, como já disse, mas você tem que analisar perante uma equipe, né, contra o Santos, uma equipe experiente e uma evolução da Ponte Preta, desde o início do jogo. A gente procurando fazer uma marcação alta em cima do Santos, na saída de bola deles, logicamente que falta ajustes, faltam muitas situações aí que a gente precisa, né, tendo esse jogo da Chapecoense uma semana a mais para poder treinar também, que isso é muito importante. Tivemos uma sequência pesada de jogos aqui, né, contra o Goiás, contra o Operário, enfim, contra o Amazonas agora, contra o Santos hoje, já praticamente não dá nem para viajar, é só a gente poder recuperar esses atletas para que domingo a gente possa ter um resultado positivo lá em Chapecó, outra partida muito difícil também, mas enfim, a gente vai avaliando jogo a jogo e logicamente que agora não dá para a gente pensar nisso. É evidente que a gente está de olho no mercado, mas só para a próxima janela. Logicamente que a gente tem que buscar a pontuação o mais rápido possível para que a gente possa estar numa situação dentro da tabela um pouco mais confortável e quando entrar, logicamente, a janela, a gente pensar em atletas que venham lá pontualmente para fortalecer esse elenco. Tá vendo esse estádio aí? Muito bem, muito bem. Tá aí, então o técnico João Brigatti. Eu queria ver
aquela pergunta, não sei se dá pra gente resgatar, mas aquela resposta pro Israel Moreira, que me parece que teve um debate ali, né? Me parece que teve um debate entre o Israel, nosso amigo, professor Israel Moreira, que é repórter da Jovem Pan, e o Israel questiona ele a respeito do Elvis. E o Elvis, na saída do gramado, falou que não, que tinha condições. Ali eu acho que o Brigatti errou, cara. Ali eu acho que o Brigatti errou também. E errou também ao não trocar, já tirar o Iago Dias e colocar o Dodô no intervalo do jogo, né? São substituições que ele poderia ter feito. O Wilson da Rocha colocou aqui, o Brigatti disse que o Jean Carlos entrou de extrema mesmo. E o Dodô veio para a função do Elvis. Ele disse que a posição de origem do Jean é extrema. O Roberto César Santos, que situações, o time é um arremedo. Deveria ter vergonha de falar nisso. O Brigatti é um ótimo treinador. E Ponte Pretano, diz aqui o Marcos João Carvalho. Corçado. Mas ele está incomodado com os corneteiros. Oi. Eu até voltei na live aqui, mas justamente o ponto de corte é quando o Israel acaba de fazer a pergunta e começa a resposta do Brigatti. O que pega é só o finalzinho, mas é coisa de 2 segundos. Eu vou até voltar para quem tá em casa entender, ó. Dá licença. Na verdade, para deixar essa situação bem recentemente. E você colocou pela Observem o corte. Atacante e não como na função dele. Vamos pontuar, na verdade, para deixar essa situação bem clara. É só o que pegou. A resposta mais importante. Porque parece que teve ali um debate, né? Pois Não, o Brigatti tava na dele, tava respondendo e o Cara, mas é incrível, até o link da coletiva vem com erro. Cara, olha... Cara, pelo amor de Deus, o jogo em casa. O Fábio Almeida, vai aparecer um monte de transfer ban. Roberto Santos, tem gente que acredita no fanfarrão. Olha, são 5 milhões, absurdo. A ponte deve para Arthur, Kaique, França, Eliel. A imprensa tem que divulgar isso. Mas foi divulgado, Fábio. A imprensa divulgou. Sobra até pra você da imprensa. Tá, sobra pra gente. Sobra até pra você, mas a imprensa divulgou, cara. A imprensa divulgou. Nelson Letrinta Júnior, infelizmente uma falta de respeito muito grande com a diretoria com a imprensa. E principalmente com a torcida. Exatamente isso. Na verdade, o nosso papel, cara, eu tô aqui com a camisa, né? Então posso dizer como Ponte Pretano, né? Mas também como jornalista que sou e radialista que sou, né? Que o papel nosso aqui é colocar os caras pra falar. É claro que eu falo também o que eu quero, né? Sou pago para isso também, sou pago aqui para dar opinião também, né? Mas o nosso papel de toda a imprensa é dar voz à Ponte Preta, né? Mas aí se o serviço é ruim, né? Se você tem que participar de um rodízio, eu nunca vi isso na minha vida, né? Agora, o que é normal, por exemplo, o clube divulgar jogador machucado. Aí tem o Lucas Rossafa que tem que investigar. Eu sei que repórter... Nem com jornalismo tá trabalhando mais. Mas é um dos mais ativos aqui. É o mais ativo. Mas eu sei que o repórter ele tem que ser investigativo, ok. Mas não pra saber jogador que tá machucado, né? Isso aí era uma função do clube, cara. Não muda nada, né? São coisas básicas. Coisas básicas, né? Mandar jogadores que no departamento médico, né? Jogadores relacionados não estão pedindo para divulgar o time não, pelo amor de Deus, tá? Mas os jogadores relacionados pelo treinador, e por que esse cara não tá? Por exemplo, tinha de gente metendo pau no chat aqui, o Zé Mário não vai, o Gé não vai. Gente, eles não podem ir porque eles estão machucados. O João Brigatti acabou de falar agora que o Gé tá na transição. Aí vem um outro aqui e fala, não, Corsato, é mentira, é o Brigatti que tá falando, pô. É a voz do treinador, é ele que tá falando, né? E aí você vai tentar pegar a entrevista da Ponte. Gente, o jogo foi aqui no Majestoso. Não conseguiu. Nós não conseguimos colocar um áudio, né? A entrevista no ar corretamente. No canal aqui da Ponte TV eu entrei, agora que acabou a live, tem 2 vídeos, né, de entrevista, 2 links no caso, um de 9 minutos, acho que o outro de mais 5, alguma coisa assim. Mas fica picotado e como eu mostrei pra vocês aqui, na entrevista, na resposta mais importante da entrevista, simplesmente corta, cara, a gente não sabe. Vou falar, que fase. É desanimador, viu? Né? Meia-noite, 10 minutos, meia-noite, 10. Bom, a gente Você já sabe pagou. qual que é o problema? Eu não vou falar isso, não, continua. A gente já pagou aqui os dois intervalos, né? Então vamos fazer a ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Apesar da derrota da Ponte pro Santos, 2-1. A derrota pro Santos, gente, tá bom, vai. Era esperada. Derrota pro Santos é esperada. E o time não jogou tão mal assim.
entendo que o time não jogou tão mal assim. Eu não vou ficar caçando aqui bruxa depois de uma derrota pro Santos, não. Foi em casa, foi? Ah, Corsato, tá pensando muito pequeno. Gente, não vou ficar caçando bruxa aqui não depois de uma derrota pro Santos em casa, tá? Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Luiz Raquim, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Dudu Vieira, Emerson Santos, depois o Emerson. Elvis, depois Jean Carlos. Iago Dias, depois o Guilherme Beleia. Gabriel Novaes e Matheus Estes, depois o Dodô Brigatti, o treinador. O Santos, de Carilli, de João Paulo no gol. Sherman, depois Rodrigo Ferreira. Gil, Joaquim, Gonzalo Escobar, depois o Rainer. João Schmidt, Diego Pituca, que dupla de volante que o Santos tem, hein? E Giuliano. O ataque com Otero, depois entrou Wesley Patati. Morelos, depois o William Bigode. E Guilherme, depois o Patrick. Certeza que o Patrick entrou, cara? Você falou o nome dele uma vez. Tem certeza? No segundo tempo, no finalzinho, até que falei um pouco mais, viu, o Coral. Mas, cara, certeza que ele entrou. Marcelo de Lima Henrique, o árbitro, 52 anos, primeiro jogo que ele apitou aqui na Série B. Nailton Júnior de Souza Oliveira, árbitro FIFA, assistente FIFA, auxiliar 1. Luiz Carlos de França Costa, do Rio Grande do Norte, assistente 2. O VAR, o Marco Aurélio Fazecas Ferreira, de Minas Gerais, Lucas Caneto Belotti. O quarto árbitro, Gil, de cabeça, 16 minutos do primeiro tempo, 1-0 Santos. Giuliano, pegando o rebote do goleiro da Ponte Preta, Pedro Rocha, fez 2-0 para o Santos. Aí o Sérgio Rafael, no segundo tempo, cobrança de escanteio do Elvis, ele meteu a cabeça na bola, diminuiu para a Ponte a 7 minutos do primeiro tempo. Público total 7.498, para uma renda de R$ 183.200. Não tivemos cartões no jogo, nem para a Ponte, nem para o Santos. Final majestoso, Ponte 1, Santos 2, quinta rodada Série B do Brasileirão. Ficha técnica do jogo. Agora, 00:13. Ô Felipe Marques, o que você quer fazer? Você quer fazer o comentário final dentro da jornada esportiva? Dentro? Pode ser? Pode ser então. Então vamos fazer o seguinte. Vamos, ô Ender Coral, fazer aqui o comentário final de Ponte 1, Santos 2? Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, comentário final, corte que vai no YouTube Futebol Interior, lá na página do Futebol Interior, também no site futebolinterior.com.br. Macaca perdeu a invencibilidade em casa no ano. Até esse jogo contra o Santos eram 8 partidas com 2 vitórias e 6 empates. Ponte perdeu para o Santos pelo placar de 2-1. Gil de cabeça e Giuliano aproveitando o rebote do goleiro Pedro Rocha. O Sérgio Rafael fez o gol o gol para Ponte Preta, o único gol da Macaca, placar 1 para Ponte, 2 para o Santos. O Ender Coral, pergunto para você se foi justo o resultado. Resultado justo, sim, Corsato. Um jogo onde a Ponte Preta teve nos primeiros 15 minutos um domínio, mais a posse de bola, não conseguiu marcar muita presença no ataque, principalmente no primeiro tempo, e depois que toma o primeiro gol ainda na primeira etapa, o time automaticamente, se deixa abalar mentalmente, joga um pouco mais atrás, é acuado pelo Santos, tanto que de tanto insistir, o Peixe consegue ampliar o marcador, inclusive um detalhe mais um negativo, o calcanhar de Aquiles da Ponte Preta nessa Série B, tem sido as bolas aéreas, e hoje dos 2 gols que tomou, um aí nessa deficiência da Ponte Preta, principal até aqui na segunda divisão nacional. No segundo tempo, entendo que o João Brigatti poderia ter mexido já na volta do vestiário, não entendeu assim, foi mexer após os 22 minutos da etapa complementar. Macaca encontra um gol, cruzamento do Elvis, o Sérgio Rafael aproveita a falha na saída de bola do João Paulo, cabeceia, tem um desvio do Joaquim, a bola vai morrer no fundo da rede e, curiosamente ou não, mas depois que a Ponte Preta faz o gol, a Macaca não consegue mais atacar. Aí, milagrosamente, é o Santos que começa a ter mais a posse de bola também, tanto que termina o jogo com 51% de posse de bola para a equipe da Baixada Santista. A Ponte Preta não consegue mais levar perigo. A meta defendida pelo goleiro João Paulo, tanto que em algumas ocasiões quase leva o terceiro gol. João Brigatti termina a partida com 4 mudanças, tinha mais uma a fazer, mas na terceira e última parada acaba utilizando apenas mais uma entrada do Guilherme Belé, que estreou com a camisa da Ponte Preta, e no último lance, num cruzamento ali, cobrança de escanteio do Dodô, na segunda trave, o Jean Carlos estava livre, leve e solto, com a sua perna boa, perna esquerda, era ele o gol, pegou embaixo, a bola foi
para fora. A Ponte Preta perde a invencibilidade não só no Majestoso na temporada, mas também a invencibilidade que já durava 2 partidas após a vitória do Amazonas, empate contra o Operário. Do outro lado, o Santos volta a vencer. Em 5 jogos são 4 vitórias, 1 derrota apenas para o Amazonas. E mais importante para a equipe do Peixe, com o triunfo, voltou à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto a Ponte Preta liga o sinal de alerta novamente para a zona de rebaixamento. Apenas 1 pontinho para o Botafogo de Ribeirão Preto, que abre o Z4, Corsato. A Ponte Preta volta a campo domingo que vem contra a Chapecoense, 4 da tarde na Arena Condá. Já o Santos joga também no domingo às 11 da manhã contra o Brusque. Esse é o comentário final. Comentário final. Muito bem, meia-noite, 16 minutos para você ligado com a gente também na Valinhos FM 87,9. Hora de fechar aqui com o destaque final do repórter Wendel Coral. Valeu, Corsato. O próximo jogo do Santos é no domingo, 11 da manhã, na Vila Belmiro, contra o Brusque. Enquanto você disse aí, a Ponte joga no domingo também. Fora de casa, não devemos ter palavra do treinador aí, hein? Contra a Chapecoense na Arena Condá, Chapecoense 8ª colocada, 8 pontos. A Ponte a 14ª, 5 pontos em 5 jogos, apenas 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, saldo negativo de 1, marcou 6 gols, sofreu 7, apenas 1 de distância para a zona de rebaixamento. Precisa reagir a Macá, que é só o início, mas o início é muito importante, vale os mesmos 3 pontos do que qualquer rodada na reta final da Série B. Corsato, sempre um prazer. Quarta-feira, se Deus quiser, aliás não, domingo, se Deus quiser, estaremos de volta aqui para Chapecoense e Ponte Preta, 6ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, com direito a Marcelo Corsato aqui também, né? É isso, pensei que você ia fazer igual o Pedro Lino, você ia dar atestado, e hoje que o Pedro não foi, Jamais. Né? Lá deu atestado hoje, que precisava, com o telefone do Pedro hoje a gente ia conseguir colocar no ar. Dá vontade de mostrar aquela foto dele para todo mundo aqui, ó. Isso, mais uma vez que ele der atestado, a gente vai colocar a foto no ar. Tem até um GIF dele. Isso. O GIF ele faz assim, ele tá assim, olha. Manda o GIF pra mim, pô. Mandar o GIF pra você. Coral, obrigado, viu? Eu que agradeço. Domingo, até a próxima, domingo você estará conosco aqui, Jornada Esportiva começando a partir das 3 horas da tarde para Ponte Preta e Chapecoense. Valeu. E amanhã na tela da Rede Família de televisão você confere o Wendel Coral a partir das 7 horas da noite. Ô Wilson da Rocha, valeu, Wilson. Eu entendi aqui o que você falou quando ele fala aqui da resposta do Israel. Ele fala que o Jean Carlos não é lateral, começou como meio atacante de origem, tá bom. Roberto César Santos, responsável pela comunicação da Ponte, hein? Senhor, hein? Que horror essa coletiva. Isso é porque você não ouviu as entrevistas, né, que mandaram pra gente. O Israel questionou sobre a saída do Elvis, a entrada do Giana Meia. Aí ele cita, vamos pontuar, e fala sobre o Jean Carlos. Diz aqui o Wilson da Rocha. Marcelo Siqueira, na minha opinião, o Brigatti perdeu o time depois que ele tirou o Gé em Goiás. Brigatti muito perdido, não mexe bem e demora para mexer também. Marcelo, mas depois do jogo contra o Goiás, a Ponte ganha do Amazonas por 3-0, faz um jogão e empata contra o Operário, né? O Paulinho vai. O Santos não jogou um jogo bem na Série B. Está ganhando sem vencer. Está ganhando sem convencer. Valeu, Paulinho. Obrigado, viu? Bom, então é isso, gente. Hora de fechar aqui a jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Muito bem. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. A camiseta saiu pro Hudson Charles Batagini, do Santa Genebra. A partir de amanhã, nossa produção entra em contato com o Hudson Charles para explicar como ele deve fazer para chegar até a loja da Macaca para retirar a camiseta. Jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Delivery 99788 3821 ou 3242-3125. Chamou, pediu. Chegou na Valinhos FM. A direção de programação é do Ismael Neto. O presidente é o Wagner Faneco. Equipe técnica da Mayla Siqueira e do Gustavo Baldezinho. Agradecendo lá o Mr. X na mesa de áudio e vídeo. Mesa de áudio lá da Valinhos FM. No vídeo aqui, claro, nosso querido Felipe Marques, sempre com aquela categoria de sempre. Nos canais Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola. Direção comercial do Giovanni Paiola. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Estive ao lado do Wendel Coral para mais um jogo. A Ponte Preta perdeu para o Santos pelo placar de 2-1. Amanhã, na Valinhos FM, tem
chutou é gol. Vou falar desse jogo da Ponte e também os outros destaques do futebol em um resuminho de 3, 4 minutos do Jornal Bom Dia com a Isabela. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Jornal Bom Dia, aqui na Valinhos FM 87,9. No domingo, tem bola rolando para Ponte Preta e Chapecoense, o jogo marcado para as 4 da tarde, abertura da jornada a partir das 3. Chapecoense e Ponte vai ser na Arena Condá o jogo. Marcelo Corsato vai transmitir, o Wendel Coral vai reportar e eu estarei aqui no placar ao vivo dos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM. Muito obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem pra gente, a gente agradece de montão. Você não está inscrito no canal do Futebol Interior no YouTube? Vai lá, Futebol Interior no YouTube, inscreva-se em nosso canal. Obrigado para você que ficou com a gente no canal de áudio da Valinhos FM, também aqui da Rádio Futebol Interior pelo site futebolinterior.com.br também. Muito obrigado, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso, que está ficando bonito. Agora, os camarotes, né, estão sendo reformados, devagarzinho. O Majestoso vai voltando a ficar lindo novamente e bem cuidado. É isso, no campo não deu. Vamos que vamos, Ponte. Domingo que vem tem mais contra a Chapecoense. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.